Dando continuidade à história, a transformação de Jacira. Durante os primeiros dias da semana seguinte, Jacira sentiu-se triste e deprimida. Na quinta-feira sentou-se ao lado de Margarida na hora do almoço. Tinha levado o lanche de casa, mas estava sem fome. Margarida olhou-a e perguntou: "Não vai comer?" "Estou sem fome." Margarida abriu a marmita e ofereceu: "Eu trouxe macarrão e frango. Está muito bom. Quer um pouco?" "Não, obrigada." A outra olhou séria e considerou: "Tenho notado que você anda triste, sem vontade. Não se arruma mais como antes. Ultimamente você estava bem, esforçava-se para melhorar, cuidava mais da aparência. O que aconteceu para você voltar a ser como antes?" "Eu me cansei, Margarida. Não vou lutar mais." "De que adianta? Quem não tem sorte como eu precisa aceitar as coisas como são." "Não a estou reconhecendo. Você disse que no sábado vestiria seu vestido novo e iria devolver aquele lenço perfumado. Pelo visto, você não foi." Jacira tentou reter as lágrimas que teimavam em lhe descer pelas faces. Como não conseguiu, apanhou um guardanapo de papel e enxugou o rosto com raiva. "Eu fui." "Encontrou o homem?" "Sim." "Você foi vê-lo e ele a maltratou e a deixou magoada?" "Ao contrário, ele me recebeu muito bem, mostrou-me toda a casa, é muito grande e bem arrumada. Então não estou entendendo. Conte-me tudo." Os olhos de Jacira brilharam e seu rosto distendeu-se quando começou a contar como fora a visita e o convite que Ernesto lhe fizera. Finalizou: "Eu saí de lá, no 7º céu, fazendo 1000 planos para mudar minha vida, mas ao chegar em casa caí na realidade. Minha mãe, se fingindo de doente para não ter de fazer os serviços domésticos, meu pai interessado na televisão, repreendendo-me por eu protestar por ela ter deixado todo o serviço para mim. Então percebi que por mais que eu faça, nunca me libertarei deles." "Mas eles foram sempre assim. Não entendo por que você estranhou tanto." "É que Ernesto me mostrou que para certas pessoas a vida pode ser muito diferente da que eu sempre vivi. Senti que a distância entre eu e o povo que vai assistir às suas aulas é tão grande que não vai adiantar eu ir." Margarida abraçou a amiga dizendo: "Você está errada. A vida está lhe dando a chance de aprender com uma pessoa boa, de classe, e você está querendo jogar tudo fora. Eu, se pudesse, adoraria ir a estas aulas." "As pessoas estavam muito bem vestidas. Você também estava. Aquele vestido azul lhe caiu muito bem. Além disso, tem um novo." "Mas eu só tenho os 2. Teria de ir sempre com eles." "Isso não é problema. Eu resolvo para você." Jacira olhou admirada. "Como?" "Vamos fazer novos vestidos." "Não tenho como comprar os tecidos." "Deixe de ser teimosa. Eu tenho ainda alguns cortes." "Para o próximo sábado você já tem. Mas eu tenho um que sobrou da minha coleção da loja que poderei reformar para você." "Não precisa se incomodar, eu resolvi não ir." "Você precisa ir. Não pode perder essa oportunidade. Eu tenho suas medidas e hoje à noite mesmo vou reformá-lo para você. Com pequenos ajustes ficará lindo." Jacira olhava hesitante e seus olhos brilharam motivados. O sinal tocou e elas precisavam entrar na oficina. Jacira abraçou a amiga dizendo emocionada: "Você é o anjo bom que Deus colocou na minha vida. Nem almoçou por minha causa." "Não se preocupe, eu preciso perder alguns quilos." Elas voltaram ao trabalho e Jacira sentia-se muito melhor. Iria assistir a aula no sábado, ainda que depois não pudesse ir mais. Pelo menos estaria em um ambiente alegre, bonito e entre pessoas educadas. Na manhã do dia seguinte, quando Jacira chegou ao trabalho, Margarida fez-lhe um sinal que havia lhe levado o vestido. Apesar de curiosa, ela não pôde vê-lo antes do almoço. Assim que o sinal tocou, as duas correram ao toalete e Margarida, satisfeita, abriu a sacola e tirou um vestido de seda verde garrafa. Os olhos de Jacira brilharam. "Que lindo! Vai ficar muito bem em sua pele morena. Experimente e vamos ver como fica." Rapidamente, Jacira o vestiu e caiu-lhe muito bem. O vestido era justo, manga japonesa, decote V e a saia tinha recortes que se abriam embaixo. Um cinto com uma fivela dourada realçava a cintura. "Você está linda. Se eu ainda tivesse a loja, você seria minha modelo. Tem um corpo muito bom." Jacira acariciava a seda da saia com prazer e comentou: "Deve ser muito caro. É uma seda muito fina. Estou certa de que você com ele vai ser a mulher mais bonita de lá. Eu gostaria que cuidasse melhor dos seus cabelos. Hoje, ao sairmos, vou levá-la ao salão do meu amigo Belo. Ele corta e penteia muito bem. E pode ir sossegada, de você ele nem vai cobrar. Agora tire o vestido, senão não dará tempo de almoçar." Elas se apressaram e ainda tiveram tempo de comer antes que o sinal soasse. Jacira estava ansiosa e parecia que o tempo não passava. Não via a hora que o sinal tocasse, indicando o fim da jornada de trabalho. Finalmente ele soou e elas puderam deixar a oficina.
Uma vez na rua, Jacira disse à amiga: seu amigo é um trabalhador como nós. Não é justo que ele me atenda de graça. Se ele não cobrar muito, eu gostaria de pagá-lo. Não seja orgulhosa. O Belo é gente boa. Ele foi pobre como nós, mas hoje tem um salão grande e clientes de classe. Mas apesar de estar bem de vida, continua sendo amigo dos amigos. Eu o conheço há mais de 5 anos. Quando ele começou, o pai não queria que ele fosse cabeleireiro e o colocou para fora de casa. Porque ele não era trabalhador? Era, mas você sabe. Ele não era igual aos outros rapazes e o pai queria que ele tivesse outra profissão. Puro preconceito. É cruel colocar um filho para fora de casa. Qual nada, foi bom para ele. O pai não entendia e estava atrapalhando sua vocação. Claro que no começo foi difícil e eu muitas vezes chamei-o para ficar em casa. Mas ele logo começou a trabalhar de ajudante em um salão para pagar os cursos e quando se formou começou a ganhar dinheiro. Até que montou seu próprio salão. Você vai gostar dele. Vamos tomar aquele ônibus que está vindo. Elas correram e conseguiram subir no ônibus. Não estava tão cheio como Jacira costumava ver. É que ele se dirigia para o centro da cidade. A certa altura, Margarida deu o sinal e desceram. O bairro era bonito, as casas boas e as ruas cheias de árvores. Venha, convidou Margarida, fica logo ali. Foram andando e pararam diante de um prédio muito bonito que fez Jacira observar. Quando passo por um lugar como esse, não tenho nem coragem de entrar. Bobagem, eu não ligo para isso. Margarida puxou Jacira pela mão e entraram no salão. Jacira encantou-se com os espelhos e os arranjos de flores. A esta altura, não tem muita gente, mas aqui costuma estar sempre lotado. Havia apenas 2 mulheres sendo atendidas. Margarida, segurando Jacira pela mão, caminhou para o fundo do salão em direção a um rapaz que estava sentado de costas tomando um café. Como vai, Belo? Disse Margarida, tocando levemente no ombro dele. Imediatamente ele se voltou e, vendo-as, levantou-se com um sorriso agradável no rosto. Margarida, minha linda, que bom vê-la. Abraçou-a calorosamente, beijando-a sonoramente na face. Jacira olhava-o admirado. Era um homem alto, lindo, moreno, traços perfeitos, grandes olhos verdes, cabelos castanhos com reflexos dourados, exibindo dentes alvos e bem distribuídos. Esta é a minha amiga Jacira. Já lhe falei dela. Como vai, Jacira? Faz algum tempo que Margarida me falou de você. Por que demorou tanto? Vou bem, balbuciou ela sem saber o que dizer. Margarida interveio. Vou contar-lhe por que decidimos vir hoje aqui. Em poucas palavras, Margarida falou do convite para as aulas e por que Jacira desejava desistir. Ele ouviu tudo com atenção e depois comentou. Não faça isso, minha filha. No mundo, se você não se colocar lá em cima, os outros passam por cima sem dó nem piedade. Quem espera a valorização dos outros fica sempre por baixo. É você que tem de se valorizar. É que eu nunca tive chance na vida. Sempre fui pobre, feia e meus pais dependem de mim. Belo fixou-a sério. Depois respondeu. No meu conceito, não existe mulher feia. Só as que acreditam na própria feiura e não fazem nada para melhorar. Quanto a você, dá para notar que não se cuida mesmo. Está maltratada, rosto sem maquiagem, cabelos queimados de sol, sem brilho e outras coisas mais. Eu sei que sou assim. Eu nasci assim e não vejo como mudar. Pois eu aposto com você que posso transformá-la em uma mulher elegante e de classe. Os olhos de Jacira brilharam por alguns segundos, depois uma onda de tristeza acometeu. Essas coisas custam caro, não tenho como pagar. O mundo não se fez em um dia. Posso ensinar-lhe como cuidar de sua pele, dos seus cabelos, com recursos caseiros. Maquiagem não custa tão caro. Há produtos baratos que fazem o mesmo efeito. Mas há um problema. Qual? Indagou Jacira. Preciso saber se você realmente quer se tornar uma mulher bonita e atraente. Querer eu quero, mas não acredito que eu seja capaz de me tornar o que você diz. A postura é a mais importante. Se você não perceber sua própria beleza, se não acreditar que é bonita, não poderei fazer nada. É a confiança em si, o brilho do olhar, o sorriso alegre que criam as energias necessárias à mudança. Para que sua beleza venha para fora, é preciso que você aprenda a enxergá-la dentro de você e expressá-la. É verdade, tornou Margarida sorrindo. Quantas vezes vemos mulheres que achamos feias ao lado de homens bonitos, chiques, que tudo fazem para agradá-las. Entendeu o que eu disse? Tornou Belo com um sorriso maroto. Será que eu seria capaz disso? Belo deu de ombros e respondeu. Não sei, só sei que se desejar de fato vai conseguir. Os olhos de Jacira brilharam, apesar de tudo ela estava hesitante. Margarida interveio. Ele sabe o que diz. Acredite, você já perdeu muito tempo em sua vida. O que está esperando? Belo puxou uma cadeira em frente do espelho. Sente-se aqui, Jacira. Vamos ver o que podemos fazer.
Ela obedeceu. Olhando-se no espelho, sentiu vontade de levantar-se e ir embora correndo. Ela era muito feia. Por mais que ele quisesse, não conseguiria torná-la bonita. Bela examinou os cabelos dela com atenção, puxou-os para trás, observando o efeito, depois os levantou dos lados, puxando uma onda do lado, virou novamente e depois disse: seu cabelo é de boa qualidade, está maltratado. Já sei como vou cortá-lo e fazer uma boa hidratação. Quanto à sua pele, é boa e sem manchas, mas também precisa de certos cuidados. Vou ensinar-lhe como fazer em casa. Colocou um avental nela, chamou uma mocinha e deu as instruções para lavar seus cabelos. Enquanto a garota levou Jacira para o lavatório, ele ficou conversando com Margarida. Você a trouxe para que aprenda a cuidar-se. Quando é que também vai criar vergonha em se cuidar como já lhe ensinei? Estou bem assim, não tenho paciência para fazer o que você quer. Desde que trancou seu coração, sente prazer em ficar feia para escapar dos homens. Está perdendo muito tempo, a vida passa e quando se arrepender será tarde. Eu não tenho um corpo elegante, sou baixinha e gordinha. Por mais que faça, não sairei disso. Você poderia ser uma gordinha linda se cuidasse. Já que não quer emagrecer, cuidar do corpo, pelo menos cuide dos cabelos, da pele, que já foi melhor do que agora. Eu vim para ajudar Jacira. Desejo que ela encontre alguém e possa ser feliz. Sabe que ela nunca teve um namorado? Tem mais de 30 anos. Ela ainda não entendeu o que é ser mulher. Não tem postura. Não encontrou seu próprio brilho. Estou certo de poder fazê-la perceber que pode mudar. Pouco depois, quando Jacira voltou, ele começou a trabalhar. Virou a cadeira dela de costas para o espelho e mandou uma moça fazer suas unhas. Cortou os cabelos, depois os penteou e arrumou as sobrancelhas, fazendo uma maquiagem. Quando ela ficou pronta, Belo virou a cadeira de frente para o espelho e disse: conhece essa mulher? Jacira olhou e não se reconheceu. Os cabelos mais curtos, penteados para o lado, desciam até os ombros rebicados e ligeiramente ondulados suavizavam os traços de seu rosto. Seus olhos pareciam maiores e seus lábios bem delineados tornaram-se mais bonitos. Jacira ficou muda. Aquela não podia ser ela. Quando conseguiu falar, disse: o que você fez? Essa não se parece comigo. Essa é você. Não gostou? Estou mais jovem, mais bonita. De agora em diante precisa conservar. Vou dar-lhe alguns produtos para que possa continuar se arrumando bem. Antes que ela falasse, ele continuou: não vai lhe custar nada. O salão ganha dos fornecedores alguns produtos e posso doá-los desde que me prometa que vai usá-los. Jacira estava entusiasmada. Pela primeira vez via-se como uma mulher bonita. Não conteve admiração. Será que vou saber me arrumar assim? Não será difícil. Da forma como cortei seus cabelos, será fácil penteá-los. Vou ensiná-la. Quanto à maquiagem, é muito simples. Logo aprenderá. Na meia hora em que ficaram conversando, Belo deu-lhe alguns produtos e ensinou-a a usá-los. Ao despedir-se, Jacira fez questão de agradecer e dizer que dali para frente ela lhe seria grata e gostaria muito que a aceitasse como sua amiga. Belo sentiu-se feliz e satisfeito. Transformar as pessoas e torná-las belas era o que ele mais gostava de fazer. Quando deixaram o salão, já havia escurecido. Só então Jacira pensou em seus pais. Certamente não aprovariam sua mudança. Quando eu chegar em casa, vou ter de brigar com minha mãe. Ela não vai gostar da minha aparência. Não entendo por quê. Você ficou muito mais bonita. Qualquer um gostaria de vê-la mais arrumada. Não minha mãe. Ela é antiquada. Não gosta de maquiagem. Vai ficar mais brava com a cor do esmalte em minhas unhas. Nunca deixou que eu usasse nem base. Não ligue para o que ela vai dizer. Quando souber que daqui para frente você vai se arrumar assim, acabará se acostumando. Jacira suspirou. Espero que sim. Você gostou, não gostou? Adorei. Então pronto. Isso é o que conta. Elas pararam no ponto do ônibus. Jacira despediu-se da amiga, beijando-a na face. Depois disse: nunca esquecerei o que está fazendo por mim. Você pode contar comigo para qualquer coisa. Gosto de você e desejo que seja feliz. Abraçaram-se e Jacira atravessou a rua para esperar o ônibus e ir para casa. Apesar de já ter escurecido, ainda havia uma fila e ela posicionou-se no fim dela. Se tivesse sorte, tomaria o primeiro ônibus, ainda que fosse para viajar em pé. Não queria se atrasar ainda mais. Em seguida chegaram mais 2 homens e ficaram atrás delas. Eles conversavam animadamente e Jacira nem prestou atenção. Estava preocupado com a reação de sua mãe. Naquele momento alguma coisa caiu sobre seu pé esquerdo e ela estremeceu assustada. Olhou para ver o que era e um isqueiro estava entre seus pés. O homem que estava atrás dela abaixou-se para apanhá-lo e Jacira afastou-se um pouco para que ele o fizesse. Depois ele levantou o rosto e olhou-a sorrindo. Desculpa, machucou? Era um homem bonito, olhos grandes que a olhavam fixamente. Ela, um pouco acanhada, respondeu: não, sinto tê-la assustado, mas esse pequeno incidente me trouxe a oportunidade de conhecê-la.
Jacira não conseguiu responder. Ele a olhava com admiração e ela ficou sem jeito. Se você não fala com desconhecidos, eu me apresento. Meu nome é Nelson Martins. E o seu? Ela então respondeu com voz que procurou tornar firme. Jacira. Muito prazer. Ele estendeu a mão e ela o apertou. Vendo que ele queria continuar conversando, Jacira ficou aliviada quando o ônibus chegou e as pessoas começaram a subir. No momento em que ela ia subir, ele rapidamente ajudou, o que a fez ficar mais acanhada. Nunca nenhum homem a tinha olhado daquele jeito e ela sentia-se um pouco assustada. Parecia-lhe ouvir sua mãe dizendo: vai já lavar essa cara e tirar essa maquiagem. Você parece uma prostituta. Sentiu vontade de sair correndo e procurou sentar-se ao lado de uma senhora para evitar que ele se sentasse ao seu lado. Ele sentou-se do outro lado, um pouco atrás, e ela sentiu o olhar dele pousado nela. Apesar do medo e das palavras de sua mãe que a incomodavam, ela refletiu que alguém a olhara com interesse. Ainda que fosse com intenção ruim, pelo menos alguém se interessara por ela. Quando chegou ao ponto, ela deu sinal, desceu e, nervosa, notou que Nelson desceu também. Começou a caminhar depressa, mas ele alcançou com facilidade, segurando seu braço. Espere, quero falar com você. Ela parou, olhando nos olhos. Se ele lhe dissesse algo indecente, estava disposta a mostrar-lhe que não era uma prostituta. Ele sorriu e continuou. É sempre assim? Assim como? Respondeu ela de má vontade. Difícil. Eu já me apresentei. Podemos conversar? Simpatizei com você, desejo conhecê-la. Você é casada ou comprometida? Não, mas não costumo conversar com estranhos. Já nos apresentamos. Não somos mais estranhos. Os olhos dele eram amistosos e o rosto de Jacira desanuviou-se. É que estou com pressa, atrasei-me, não avisei minha mãe e ela deve estar preocupada. Foi por uma boa razão, vi quando saiu daquele salão. Viu? Sim, eu a segui até o ponto de ônibus, não queria perder a chance de conversar com você. Vendo que ela não respondeu, ele pediu, vamos nos sentar em um banco da praça para conversar um pouco. Jacira estava sem saber o que dizer. Seu rosto estava corado e parecia-lhe estar fazendo alguma coisa errada. Por outro lado, sentia vontade de ir. É tarde, não posso demorar. Apenas alguns minutos não fará diferença. Você já está atrasada mesmo? Ela concordou com a cabeça e ambos foram caminhando até a praça. No caminho, ele segurou delicadamente o braço dela para atravessarem a rua. Sentaram-se no primeiro banco. Ela não sabia o que dizer. Para deixá-la mais à vontade, ele perguntou se ela trabalhava e, percebendo que ele a tratava com respeito, aos poucos Jacira foi falando sobre seu trabalho na oficina. Por fim, perguntou: e você, trabalha em quê? Em um escritório de contabilidade. Você gosta? Nem tanto. Mas foi o que pude encontrar. Eu também não gosto da oficina, mas preciso do emprego. Meus pais dependem de mim e, por falar neles, tenho que ir. Jacira levantou-se e ele também segurou a mão dela, dizendo: vou acompanhá-la até sua casa. Não é preciso. Faço questão. Jacira teve medo que sua mãe a visse e a maltratasse diante dele. Você vai apenas até a esquina, mas você vai me mostrar a sua casa. Eles foram caminhando e quando chegaram na esquina da casa dela, pararam. Jacira disse: vamos nos despedir aqui. Qual é a casa que você mora? Não vale a pena lhe dizer, é uma casa velha e feia. Não importa. Hesitante, Jacira apontou: é aquela cinza no meio do quarteirão. Ele tirou um cartão do bolso e deu a ela, dizendo: como você não tem telefone, aqui tem o meu número. Ligue-me nos próximos dias, poderemos sair, ir ao cinema ou fazer o que você desejar. Vendo que ela estava indecisa, ele continuou: prometa que vai me ligar? Está bem, agora tem de ir. Ela estendeu a mão que ele segurou e beijou-a na face. Jacira sentiu as pernas tremerem. Boa noite, disse ele sorrindo. Não deixe me ligar. Boa noite, respondeu ela, afastando-se depressa. Seu coração batia descompassado. Parecia-lhe ter cometido um crime. Seu rosto maquiado, corado pela emoção, o atraso para chegar em casa, tudo isso faria com que a mãe notasse que algo diferente havia acontecido. Abriu o pequeno portão de ferro do jardim e caminhou até a porta e esperou um pouco para entrar. Mas estava difícil se acalmar. Olhou o relógio, passava das 9. Nunca tinha chegado em casa tão tarde. Respirou fundo, abriu a porta e entrou. Seus pais estavam na sala vendo televisão na obscuridade e ela passou rápido. Foi logo para o quarto. Ouviu a voz da mãe gritar: é você, Jacira? Por que voltou tão tarde e foi para o quarto? O que aconteceu? Nada, está tudo bem. Desça para jantar e lavar a louça. Apesar de estar com fome, ela respondeu: não quero jantar, estou cansada e vou dormir. Ela fechou a porta do quarto e olhou-se no espelho. Seu rosto corado, maquiado, os cabelos brilhantes e arrumados fizeram-na sorrir com prazer. Parecia outra mulher, mas era ela. Lembrou-se de Nelson. Ele aparentava uns 40 anos, era alto, moreno, grandes olhos castanhos, sorriso bonito, elegante, bem vestido. Difícil acreditar que ele tivesse gostado dela. Mas era verdade, o cartão dele ainda estava na sua mão.
Alguém mexeu na maçaneta da porta e Geni gritou irritada. Jacira, por que trancou a porta? Abra, eu quero falar com você. Ela não tinha coragem de abrir. A mãe bateu com insistência pedindo que ela abrisse. Jacira irritou-se, guardou o cartão na gaveta e depois abriu a porta dizendo: o que quer? Eu estava arrumando minhas coisas para amanhã cedo. Ela entrou e colocou a mão na boca dizendo assustada: Jacira, o que você fez? Ficou louca? Está parecendo uma... Jacira interrompeu. Não termine. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Não quero sua opinião. Eu tenho idade para saber o que eu quero. Não acredito que esteja me desafiando dessa forma. Estou me sentindo mal. Tide, venha depressa ver o que Jacira fez. Essa filha ainda me mata. O programa de televisão estava interessante e Aristides fingiu que não ouviu. Jacira controlou a raiva e com voz firme respondeu: você terá de se acostumar. De hoje em diante vou me arrumar assim. Os olhos de Geni brilharam raivosos. Ela gritou: Tide, vem aqui já. Jacira está me afrontando. Eu, que sempre me sacrifiquei por ela. Tide, estou passando mal, socorro. Jacira suspirou, procurando conter-se. Naquele momento viu claro que ela estava fingindo. Agia assim para manipular a família. Nervoso por ter de atendê-la, Aristides subiu as escadas quase correndo e viu Geni amparado na porta do quarto. O que aconteceu? Indagou. Olhe para Jacira, veja com seus próprios olhos o que ela fez. Aristides olhou, viu e admirou-se. Jacira, como você está bonita, parece outra pessoa. Bonita, é isso que você diz? Ela está vulgar, pintada desse jeito. Está me afrontando, dizendo que vai pintar-se assim todos os dias. Pai, daqui para frente vou me arrumar como as outras mulheres. Aristides estava boquiaberto. Não é que Jacira estava até bonita? Voltando-se para Geni, disse: você está exagerando, não é tanto como você diz. Geni começou a soluçar, dizendo: você também está contra mim. Como o pai deveria obrigá-la a lavar essa cara e arrumar o cabelo como antes. Filha minha não pode sair por aí como uma qualquer. Até as unhas ela pintou de vermelho. Onde já se viu? Jacira, você deve respeitar sua mãe e fazer o que ela pede, disse Aristides sem muita convicção. Pai, sou uma mulher de 38 anos. Posso decidir me arrumar como gosto. Fazendo isso, não estou faltando com respeito a você e a ela. Eu não gosto da maneira como uma mãe se arruma, mas nunca disse nada. Ela tem o direito de se vestir como quer. Está vendo? Agora ela me ataca dizendo que não sei me vestir. Estou com falta de ar, acho que vou cair. Aristides segurou-a pelo braço. É melhor se deitar. Vou levá-la para o quarto. Com muito custo, ela deixou-se levar soluçando até o quarto. Jacira fechou a porta, abriu a gaveta e segurou o cartão que Nelson lhe dera. Ele era o primeiro resultado de sua mudança. Sentiu uma onda de alegria. Abriu o guarda-roupa e pensou que precisava fazer outro vestido. Estava ansiosa para ir à aula de sábado e descobrir o que Ernesto diria de sua nova aparência. No dia seguinte, veria com Margarida como fazer isso. Geni, assim que Aristides fechou a porta do quarto, parou de soluçar. Você ficou do lado dela contra mim? Mas ela está mais bonita. É isso que você quer que ela sinta? Já pensou que se isso continuar todo o nosso esforço em educá-la para nos amparar na velhice terá sido inútil? Que logo vai parecer um sujeito qualquer e levá-la embora? O que faremos se isso acontecer? Você não arranja mais emprego, não temos renda, sua aposentadoria não é suficiente para nos sustentar. Aristides, pensativo, coçou a cabeça. De certa forma, Geni tinha razão. O que fariam os dois sozinhos? Geni não aguentaria fazer todo o serviço da casa. Ele teria que ajudar. Adeus leitura de jornais, os papos com os amigos na padaria e os programas de televisão. Não, isso não poderia acontecer. Você está certa. Eu errei. Vou ficar do seu lado. Agora é tarde. Descanse. Amanhã falarei com ela. Jacira terá de nos obedecer como sempre fez. Isso mesmo. Nós precisamos dela e não podemos facilitar. Após essa resolução, Aristides deixou Geni no quarto e prazerosamente voltou a sentar-se diante da televisão. No sábado, diante do guarda-roupa, Jacira olhava preocupada para os vestidos pendurados. Ela queria muito ir à casa de Ernesto assistir às aulas. Depois da ida ao cabeleireiro, ficara motivada. Ainda bem que tinha o outro vestido que Margarida reformara, resolveu colocá-lo. Nos últimos dias, à noite, fechada em seu quarto, ela treinara maquiar-se e estava contente com o resultado. Arrumou-se com cuidado, fez uma maquiagem leve, penteou os cabelos, olhou-se no espelho minuciosamente. Sorriu satisfeita. A sensação de estar elegante e de sentir-se mais bonita era nova, mas muito agradável. Sentia vontade de cantar, rir, voar. Apanhou a bolsa e saiu. Ao passar pela sala onde Aristides assistia ao programa esportivo e Geni lia uma de suas revistas favoritas, estremeceu quando a voz estridente de sua mãe gritou: Aonde vai a esta hora da tarde, vestida deste jeito? Vou passear. Tide, você não fala nada? Ela pintou a cara de novo e vestiu essa roupa apertada.
Aricísio olhou contrariado e, sem prestar muita atenção, resmungou. O que está acontecendo aqui? Um homem velho, cansado, não pode assistir a seu programa favorito porque vocês duas não se entendem? Jacira, trate de obedecer sua mãe. Jacira sequer respondeu, virou as costas e saiu antes que Geni começasse a cena de sempre. Na rua, tratou de distanciar-se rapidamente, com medo que sua mãe saísse na rua para repreendê-la, como já fizera algumas vezes. Felizmente, o ônibus estava chegando e ela conseguiu embarcar. Chegou à casa de Ernesto 10 minutos antes do horário que ele havia marcado. O porteiro a reconheceu e abriu o portão para que ela entrasse. Várias pessoas conversando, rindo, entraram também. Estavam bem vestidas e Jacira sentiu receio de não estar vestida de acordo. Um aperto no peito a incomodou. Pensou em ir embora, mas nesse momento Ernesto estava no hall, conversando com algumas pessoas e vendo, aproximou sorrindo. Que bom vê-la, eu estava aqui na entrada pensando se você viria. Como vai? Indagou ela, apertando a mão que ele lhe estendia. Bem, e você está cada dia melhor. Esse penteado fica-lhe muito bem. Jacira sentiu a opressão desaparecer. Obrigada. Veio assistir a aula de hoje? Estamos iniciando uma turma nova. Ela hesitou um pouco, depois disse. Não sei. Antes preciso perguntar-lhe. Calou-se embaraçada. Ele consultou o relógio e respondeu. Temos alguns minutos, vamos à minha sala. Uma vez sentados, um diante do outro, Ernesto disse. Pode falar, quais são as suas dúvidas? Aqui é um ambiente fino de pessoas bem vestidas. Não sou desse meio. Só tenho esse vestido e assim mesmo porque Margarida me deu de presente. Ele fixou seus olhos e perguntou-lhe. Você sente vontade de assistir às aulas? Sinto. Conversar com você me fez muito bem. Deu-me coragem para enfrentar minha família e mudar as coisas que me deprimiam. Nesse caso, deve fazer o curso. Estou certo de que vai aproveitar muito. Você está no ponto certo para conseguir transformar sua vida, conquistando o que deseja. As pessoas podem não gostar de me ver aqui. Se você não deixar o orgulho de lado e lutar pelo que deseja, não poderei fazer nada por você. Não é por orgulho, é sim. Você se julga menos do que essas pessoas e receia enfrentar uma convivência temendo cometer erros e ser criticada. Entretanto, você não é menos nem mais do que ninguém. Eu sei o meu lugar, sou uma operária pobre sem instrução. As pessoas valem pelas qualidades que têm e não pela classe social em que se colocaram. Eu nasci assim, se pudesse escolher seria diferente. Você pode escolher, é livre para decidir o que deseja ser e transformar sua vida. Jacira meneou a cabeça negativamente. Não creio. Quem nasce pobre não tem escolha. É trabalhar no que puder e resignar-se com o que tem. Ernesto sorriu e respondeu. Vejo que está iludida. Está na hora da aula. Não temos mais tempo. Vamos? Depois conversaremos. Um pouco hesitante, Jacira o acompanhou. Ao entrarem na sala lotada, o burburinho cessou e Ernesto colocou mais uma cadeira ao lado da primeira fileira, pedindo a Jacira que se sentasse. Depois apanhou o microfone, deu as boas-vindas a todos e começou a falar. Todos desejamos conquistar a felicidade, mas a maioria tem dificuldade de encontrar o caminho. Depois de anos de estudo sobre o comportamento humano, fazendo vivências com pessoas, descobri que a vida é muito mais do que parece e que nossa importância como pessoa é muito maior do que eu pensava. Ele fez ligeira pausa, passando os olhos pelas pessoas que o ouviam com atenção e continuou. Tornei-me espiritualista. Descobri que nosso espírito já viveu outras vidas aqui na Terra. Ao renascer, ele recebe um novo corpo para continuar a aprendizagem que visa o amadurecimento do seu espírito. Quando esse corpo morre, o espírito volta para seu lugar de origem em outras dimensões do universo. Em nosso inconsciente, guardamos todas as experiências de todas as nossas vidas na Terra. Quando estamos aqui, não nos lembramos delas para ficarmos livres do passado. Embora ele discretamente continue nos influenciando. Os olhos de Ernesto brilhavam e sua voz agradável tinha a firmeza da sua crença. Fez silêncio breve. Depois continuou. No meu conceito, a vida existe de forma plena e verdadeira em nosso espírito, o condutor absoluto da nossa vida. Vocês vieram para um curso de autoajuda e eu estou me colocando, porquanto quem deseja melhorar seu mundo interior não pode ignorar essa base. Se tem alguém aqui que não concorda, pode retirar-se e apanhar seu dinheiro de volta. Ele esperou alguns minutos e, como ninguém fez menção de sair, ele continuou. Muito bem. Podemos então começar nossa aula. Jacira ouvira tudo com atenção, envolvida pelo olhar de Ernesto, e apesar de nunca ter pensado nesses assuntos, sentiu que tudo fazia sentido em seu coração.
Durante 1 hora, Ernesto discorreu sobre problemas psicológicos determinantes de resultados negativos e falta de reconhecimento das pessoas na apreciação e utilização de suas qualidades como causa da infelicidade. Por fim, disse: ao finalizar, peço-lhes que analisem todos os fatos da vida sob a ótica espiritual. Algumas pessoas levantaram a mão, desejando fazer perguntas, mas Ernesto disse: na próxima aula lhes direi como fazer isso. Até a próxima semana. Sob os aplausos entusiasmados dos alunos, Ernesto deixou a sala. Jacira estava encantada. O tempo passara rápido e ela notara que muitas crenças que ele disse serem erradas, ela tinha cultivado a vida inteira. Deixou a sala e no corredor viu Ernesto rodeado por algumas pessoas conversando. Queria agradecer e despedir-se, mas não querendo interrompê-los, foi passando discretamente, porém ele a chamou. Jacira, espere. Ela parou, ele continuou. Desejo apresentar-lhe algumas pessoas. Ela aproximou-se e ele os apresentou. Jacira, esta é Marina, José, Marcos e Sônia. Muito prazer, Jacira, respondeu ela um pouco tímida, mas eles, um a um, abraçaram-na, dando-lhe um beijinho na face. Jacira sentiu uma onda de prazer invadir seu coração. Eles a cumprimentaram com carinho e alegria. Jacira está começando hoje, esclareceu Ernesto. Nós já estamos estudando aqui há 2 anos, disse Marina. Eu mudei minha vida depois que vim para cá, afirmou José. Vivia deprimido, triste, de mal com a vida. Agora sou outra pessoa. Aconteceu com todos nós, garantiu Sônia sorrindo. Conversaram alguns minutos mais, depois se despediram. Vendo-se a sós com Jacira, Ernesto disse: venha tomar um café comigo, vamos conversar, quero saber o que você achou. Ela acompanhou-o até a sala e sentaram-se à mesa onde já havia café, leite, biscoitos e algumas xícaras. Ele puxou a cadeira para que ela se sentasse e sentou-se em seguida. Serviu-os de café com leite e depois disse: então, o que sentiu durante a aula? Jacira pensou um pouco, depois respondeu: eu me senti muito bem, principalmente quando disse que é espiritualista. Sempre acreditei que a vida continua após a morte do corpo físico, mas não conheço essa religião. Não é uma religião. A crença na vida após a morte e na reencarnação são naturais, fazem parte da vida. Se fossem naturais, as pessoas não teriam tanto medo de morrer. A maioria se recusa a estudar o assunto por preconceito. De tanto dramatizar a morte, evitam tudo que se relaciona a ela. É ilusão, uma vez que todos morreremos um dia. Só em falar nisso fico toda arrepiada. Ernesto riu gostosamente e continuou. Se você soubesse o que acontece depois, não diria isso. Lembra-se da outra vez que esteve aqui? Eu dormi e tive um sonho lindo, nunca mais me esqueci. Eu lhe falei que não foi um sonho. Você foi realmente a um lugar fora desse mundo. Você me disse que nós podemos nascer aqui várias vezes. Ainda não entendi bem como pode ser isso. Mais tarde você compreenderá melhor. Naquela tarde, quando você dormiu, seu espírito saiu do corpo e foi visitar outra dimensão do universo. É para lá que vamos depois da morte. Se isso for verdade, quero morrer agora. Calma, só vai viver lá se tiver vivido aqui uma vida produtiva e estiver bem. Minha vida é muito ruim. Nesse caso, eu penso que nunca irei para lá. Você está enganada. O que conta não é a sua condição social, mas a elevação do seu espírito. Para conquistar isso, basta procurar se tornar uma pessoa melhor, mais lúcida, mais feliz. Isso é tentador. Eu me sentiria muito feliz se pudesse viver lá. Você tem tempo para conquistar essa condição. Tem muitos anos para viver aqui e aprender. É isso que você vai me ensinar? Podemos trocar ideias sobre espiritualidade, porque, como eu disse, sem essa base fica mais difícil conquistar o equilíbrio. Tentarei passar para você o que sei sobre o assunto, principalmente por saber que você tem sensibilidade e vai entender. Mas nas aulas falo mais sobre o lado psicológico. Por que você disse hoje que as pessoas que não concordassem poderiam sair? Porque as pessoas são livres e eu não estou pregando nenhuma religião, mas minhas palavras refletem as pesquisas que tenho feito ao longo dos anos e comprovam essa realidade. Acho que estou falando muito e não desejo impor minhas ideias. É que me entusiasmo quando falo do meu trabalho. Eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o que você diz. Sinto que está me fazendo bem. Penso que sou eu que estou abusando. As pessoas foram embora e eu, além de lanchar, ainda estou recebendo ensinamentos extras. Não sei como lhe agradecer. Não precisa. É que você foi tão chorona que senti vontade de dizer-lhe que não precisa sofrer e pode modificar a sua vida. Só o tempo em que passei aqui já me deixou muito melhor.
Jacira levantou-se e continuou. Obrigada pelo lanche e pelas boas palavras. Espero que volte no próximo sábado e não fique fazendo luxo. Jacira corou. Não vou perder a próxima aula de jeito nenhum. Virei ainda que seja com o mesmo vestido. Ótimo. Ela despediu-se e saiu. Sentia-se alegre, valorizada e leve. Conhecera pessoas agradáveis, aprendera coisas novas. As palavras de Ernesto não lhe saíam do pensamento. Será que apenas mudando o modo de pensar, ficando mais otimista, sua vida mudaria? Essa ideia lhe parecia um tanto fantasiosa. Mas, por outro lado, lembrou-se da mãe que reclamava e criticava tudo de que ela gostava. Isso sempre lhe parecia injusto e exagerado. Apesar de dizer-se doente, Geni alimentava-se muito bem, tinha cores saudáveis. Pela primeira vez perguntou-se por que ela fazia isso. Apesar das dificuldades financeiras, não lhe faltava o essencial. Dava até para ela comprar as revistas que tanto gostava. Já o pai não aceitava o fato de não ser mais o operário especializado, mestre na fábrica, e preferia ficar desempregado, insatisfeito, infeliz, a deixar o orgulho de lado e trabalhar no que lhe era possível. Se eles mudassem o modo de pensar, talvez a família pudesse desfrutar de mais conforto e paz e ela não precisaria fazer tanto esforço para pagar as contas. Teria mais dinheiro para cuidar de sua aparência e ser mais feliz. Agora que provara o prazer de ver-se mais bonita e arrumada, despertando admiração, desejava continuar se cuidando. Quando desceu do ônibus, foi caminhando e, ao chegar na esquina de sua casa, viu Nelson parado à sua espera. Vendo-a, ele aproximou-se dizendo: estava me perguntando se você estava em casa ou não. Eu ia tocar a campainha para perguntar. Jacira assustou-se. Não faça isso. Minha mãe iria ficar muito zangada. Por que eu me apresentaria e pronto? Jacira respirou fundo e, olhando o rosto dele, esclareceu. Meus pais são a moda antiga, não permitem que eu tenha amizade com rapazes. Foi a vez de ele se admirar. Como assim? Você não me parece menor de idade. Não sou mesmo, mas fui criada dessa forma, nunca tive um namorado. Não acredito. Está brincando comigo. Não, foi por esse motivo que no outro dia não o deixei me acompanhar até em casa. Por que veio até aqui? Tive vontade de vê-la. Hoje é sábado e pensei que podíamos sair, ir jantar, ao cinema, fazer o que desejasse. Não vou poder. Por ter saído esta tarde, minha mãe já vai brigar comigo. Não vou nem falar em sair. Depois eu não costumo sair à noite, ainda mais com homens. Por quê? Sou um homem bem intencionado. Se não fosse, não viria até sua casa. Estou interessado em você de verdade. Gostei do seu jeito. Você não gostou de ter me conhecido? Apanhada de surpresa, Jacira não soube o que dizer. Ele era um homem bonito, elegante, ela se sentira muito contente por seu interesse, mas tinha vergonha de dizer a verdade. Ele podia pensar que ela era uma moça fácil. Não se trata disso. É que hoje eu fiquei fora toda a tarde. Já escureceu e eu tenho que ir para casa. Minha mãe não tem saúde e eu a ajudo nas tarefas domésticas. Você não se interessou por mim como eu por você. Se tivesse gostado de mim, faria tudo para sair comigo, ainda que fosse para darmos uma volta. Não vou insistir. Jacira sentiu-se angustiada. Era difícil reconhecer que sentia vontade de ir e, ao mesmo tempo, medo de que ele, quando a conhecesse melhor, reconhecesse que ela não merecia seu interesse. Indecisa, ela sorriu, tentando desfazer a impressão que causara e disse: não é bem assim. Você não sabe os problemas que tenho em casa. Mas se quiser, podemos dar uma volta agora, conversar um pouco e sair outro dia. Seus olhos brilharam e ele sorriu, mostrando dentes alvos e bem distribuídos. Ainda bem que mudou de ideia. Foram andando lentamente, lado a lado, até a praça. Sentaram-se em um banco. Nelson segurou a mão dela e comentou: está fria? É a primeira vez que saio com um homem. Nos dias de hoje é difícil de acreditar. Vamos falar de outra coisa. Falei de minha família, você ainda não falou da sua. Não tenho muito para contar. Meus pais moram em Minas, tenho uma irmã casada que vive lá também. Quanto a mim, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras para dizer, depois decidiu-se. Eu sou separado e tenho uma filha de 15 anos. Jacira sobressaltou-se. Quer dizer que você é casado? Fui casado, mas há 5 anos nos separamos, não deu certo. Jacira levantou-se. Preciso ir, está na hora. Ele segurou-a pelo braço e pediu: sente-se, por favor. Jacira obedeceu. Ele continuou: quer ir embora porque sou separado e tenho uma filha? Não, não tenho nada a ver com a sua vida. Eu gostaria que você soubesse mais a meu respeito. Não é por esse motivo, é que preciso ir mesmo. Está tarde e minha mãe deve estar preocupada. Ela levantou-se de novo e dessa vez ele fez o mesmo. Jacira estendeu a mão dizendo boa noite. Ele olhou-a, passou o braço pela cintura dela, apertou-a de encontro ao peito e beijou-a demoradamente nos lábios. Jacira sentiu as pernas tremerem e seu coração disparou. Quando ele a soltou, não soube o que dizer.
Desde o nosso primeiro encontro senti vontade de fazer isso. Sei que não vai me telefonar, mas amanhã à tarde passarei aqui para vê-la. Jacira sentia as pernas bambas. Estava chocada. Pela primeira vez ela fora beijada. Ainda sentia os braços dele em sua cintura e o calor do seu corpo junto ao seu. Você precisa ir mesmo? Essa pergunta teve o dom de trazê-la à realidade. Sim. Ela deu as costas e começou a andar. Nelson a seguiu. Vou acompanhá-la até a sua casa, até a esquina. Foram andando em silêncio, de mãos dadas. Na esquina da casa dela, pararam. Ele levou a mão dela aos lábios. Depois disse, foi muito bom conhecê-la. Boa noite. Foi o que ela conseguiu dizer, afastando-se, quase correndo, sem olhar para trás. Jacira entrou em casa e, sem dar atenção às palavras de Geni e ao protesto do pai que queria ver televisão em silêncio, correu a fechar-se no quarto. Sentou-se na cama, tomando fôlego. Ela fora beijada pela primeira vez. O inesperado despertar emoções desencontradas que não conseguia definir. Em seus devaneios da juventude, muitas vezes imaginara como seria o seu primeiro beijo de amor. Mas agora que havia acontecido, não entendia suas emoções, muito diferentes das que imaginara. Sentia-se atraída por Nelson, mas não podia dizer que era amor. Em sua imaginação, o amor deveria despertar uma sensação inebriante, o que não aconteceu. O medo foi mais forte do que qualquer sentimento. Nelson parecia estar gostando dela. Como ele poderia gostar de uma mulher feia, pobre e inexperiente? Era difícil de acreditar. Geni batia insistentemente na porta do quarto, gritando irritada. Jacira, abre esta porta. Quero saber onde esteve o dia inteiro. Ela não tinha nenhuma vontade de abrir. Não estava disposta a ouvir as queixas e reclamações da mãe. Precisava pensar melhor sobre o que estava lhe acontecendo. Nelson queria namorá-la, deixou esse ponto bem claro. Mas ela não sabia como seria isso. Em dado momento, pareceu-lhe ouvir a voz da mãe, dizendo, vai lavar essa cara, você parece uma prostituta. O que diria ela se soubesse que ela estava saindo com um homem casado? Mesmo separado, na cabeça de Geni e de Aristides, ele continuava casado. Revendo os momentos que tivera com Nelson desde que o conhecera, sentia que ele não a julgara uma mulher de vida fácil. A havia tratado com respeito. Além disso, era um homem bonito, elegante. Revendo a figura de Nelson, Jacira sorriu satisfeita. Ninguém mais poderia chamá-la de solteirona, principalmente os pais que tinham prazer em lembrar que ela nunca encontrara alguém que a amasse. Porque em vez de incentivá-la a cuidar da aparência, eles faziam tudo para deixá-la sentindo-se incapaz e feia. Os pais devem amar os filhos, mas os seus não desejavam sua felicidade. Geni não desistia de bater e Jacira resolveu enfrentá-la, abriu a porta, a mãe olhou, examinando de cima a baixo. Pintada desse jeito, com esse vestido apertado, curto, você não parece uma moça de família. Jacira olhou-a friamente, procurando controlar a irritação. Esta é a sua opinião, mas os outros não pensam assim. Eu logo vi que você andava saindo com pessoas que querem destruir nossa família. Onde já se viu fazer isso comigo que não faça outra coisa senão ser uma mãe dedicada? Mãe, estou cansada, não quero discutir. Vou dormir. Não passou a roupa da semana, nem lavou a louça do jantar. Eu tive de lavar a do almoço. Você deveria ter lavado também a do jantar, porque fica todo dia em casa lendo revistas e larga tudo para eu fazer. Geni colocou a mão na testa e recuou um passo como se tivesse sido ferida por uma bala. Seus olhos brilhavam, rancorosos, e ela esforçava-se para derramar algumas lágrimas. Jacira percebeu claramente que ela estava fingindo. Tide, venha depressa, sua filha está me maltratando. Estou me sentindo mal, acho que vou cair. Jacira olhava sem se comover, nunca aquela atitude lhe parecera tão falsa. Deixe o papai em paz. Agora vou fechar a porta, estou cansada e quero dormir. Geni cambaleou, mas Jacira fechou a porta, passou a chave. Geni soluçava alto e Aristides foi até ela contrariado. Porque ela tinha de armar aquela cena no pedaço mais emocionante do filme. Interessado em resolver logo o assunto e voltar para a sala, ele segurou Geni, que teimava em fingir que estava perdendo sentidos. Viu o que ela fez comigo? Fechou a porta na minha cara. Filha cruel, malvada, não merece os sacrifícios que fazemos por ela. Chega, Geni, vamos descer. Jacira não está bem, ela quer dormir, deixa descansar. E eu? Terei de arrumar a cozinha toda e a roupa para passar vai ficar. Logo não teremos nenhuma peça para trocar. Sem fazer caso de suas palavras, Aristide foi quase arrastando para a sala. Sente-se e relaxe. Amanhã é domingo e ela terá o dia inteiro para dar uma ordem na casa. Você agora está do lado dela, ela me afronta e você nem liga. Aristides perdeu a costumeira paciência. Você está ficando muito implicante. Trate de se calar que eu quero ver o filme.
Sem dar importância ao soluço da mulher, ele sentou-se e dispôs-se prazerosamente a continuar vendo o filme. Em seu quarto, Jacira remexia-se na cama nervosa, procurando analisar o que sentia, confusa e emocionada. Havia momentos que lhe parecia estar mais bonita, sendo admirada, querida, mas havia outros que lhe parecia estar ouvindo a voz da mãe, depreciando suas atitudes. Depois de tantos anos ouvindo-a repetir as mesmas coisas, era-lhe difícil acreditar que pudesse encontrar alguém que a amasse de verdade. Quem poderia amar uma mulher feia, pobre e inexperiente como ela? Nesse conflito, ela quase não dormiu naquela noite. Mas, apesar disso, na manhã seguinte, se levantou cedo. Seus pensamentos tumultuados não a deixavam relaxar. Eram 7 horas e seus pais ainda dormiam. Foi à padaria, comprou pão, fez café, tomou uma xícara com leite, o que a fez recordar-se do encontro com Ernesto e de suas palavras animadoras. Ele tinha cultura, era um professor, deveria saber o que estava dizendo. Afirmara que ela era bonita, tratava-a com respeito e atenção, confiava nela. Pensando bem, Ernesto tinha muito mais sabedoria e conhecimento do que seus pais, pessoas simples e sem cultura. Se ele afirmava que ela tinha condições de conquistar uma vida melhor, deveria acreditar. Esse pensamento a deixou mais alegre, renovou sua disposição. Teve vontade de ir à casa de Margarida para contar-lhe a novidade e trocar ideias. Olhando a pia cheia de louça, suspirou. Antes precisava resolver as coisas em casa. Colocou uma chaleira com água no fogo e começou a dispor a louça. Pensando em acabar logo e ir à casa de Margarida, logo tudo estava em ordem. Foi para o quartinho passar a roupa da semana. Geni acordou disposta a não deixar passar as ofensas da noite anterior. Mas quando entrou na cozinha e viu tudo limpo, pão fresco na mesa e café pronto, procurou por Jacira, vendo-a passando roupa, mudou de ideia. Decidiu mostrar abatimento, mas sem brigar. Afinal, ela estava fazendo serviço. Passava do meio-dia quando Jacira terminou o serviço. Foi para o quarto e arrumou-se para sair. Quando ela passou pela sala, Geni não se conteve. Vai sair de novo? Sem se perturbar, Jacira respondeu. Vou visitar uma amiga. Que amiga? Desde que você arrumou amigas, ficou impossível. Não vai almoçar? Vai ficar tarde. E a louça? Fica por sua conta. Já fiz a minha parte por hoje. E antes que ela respondesse, Jacira saiu e em poucos segundos estava na parada de ônibus. Ao tocar a campainha da casa de Margarida, Marinho correu para abrir o portão, abraçando-a com alegria. Jacira sorriu e entregou-lhe o saco de balas que comprara no caminho. Atrás dele, Margarida, sorrindo, tornou. Estava pensando em você. Que bom que veio. Como você está bonita. Não diga isso que eu posso começar a acreditar. Conversando animadas, as duas entraram. Hoje eu fiz para o almoço um frango recheado com farofa como minha mãe fazia. Acabei de tirar do forno. Ficou uma beleza. Marinho estava com vontade e até eu pensei. Devia ter chamado Jacira para almoçar. Desculpe ter vindo na hora do almoço, mas aconteceu uma coisa e eu estava impaciente para lhe contar. Você sabe que na minha casa não precisa de cerimônia. Você é minha melhor amiga. Fico feliz quando vem aqui. A mesa estava a posse e Margarida acrescentou mais um prato. Marinho estava em volta, ansioso para comer o frango e, conforme Jacira lhe pedira, deixara para chupar as balas depois do almoço. Margarida colocou as travessas na mesa, sentaram-se, ela serviu o filho e depois perguntou. Fale, o que você tem para me contar? Seus olhos brilham quando fala nisso. Estou ansiosa para saber. Vamos comer, depois conversaremos. É um assunto muito pessoal. Margarida segurou a curiosidade. Quando terminaram de comer, Marinho foi brincar e Jacira contou tudo o que lhe acontecera. Margarida vibrava de alegria. Quando ela terminou, disse entusiasmada. Eu sabia que logo você iria encontrar alguém. Como ele é bonito? É alto, forte, moreno, bonito mesmo. Além de tudo, sabe o que quer? Deu-lhe um beijo logo no primeiro dia. É isso que me incomoda. Acho que está certo. Ele não vai pensar que eu sou uma mulher fácil. Margarida sacudiu a cabeça negativamente. Nada disso, os homens gostam de mulher mais ardente. Eu não sou nada disso, fiquei morrendo de medo. Margarida riu gostosamente. Você começou tarde, precisa tirar o atraso. Não brinque, Margarida. Para mim o assunto é muito sério. Não leve as coisas tão a sério. Foi sua primeira experiência. Que tal, gostou? Jacira hesitou. Ainda não sei. Foi uma surpresa, minhas pernas tremeram, o coração disparou. Foi difícil segurar o susto. Logo você vai perder o medo e gostar. Eu esperava que fosse diferente, não sei. Diferente como? Pensava que um beijo fosse me deixar elevada, nas alturas, apaixonada, mas naquele momento eu só queria fugir, desaparecer, ir para casa. Margarida olhou a séria, passou a mão delicadamente acariciando os cabelos da amiga e respondeu. Você é ingênua como uma criança. Um beijo bem dado pode provocar várias sensações no corpo.
Mas um beijo de amor é muito diferente. Emociona, não dá para explicar em palavras. Você mal conhece Nelson, está curiosa de saber como é o namoro, mas ainda não está apaixonada por ele. Será? Ele é um homem bonito, amável, educado. Eu gosto dele, mas penso, ele não pode estar sendo sincero. Não sou uma mulher atraente, não sei nem como se namora. O mais provável é que ele não tenha boas intenções. Pensando assim, você pode deixar passar o amor de sua vida. Você é uma boa moça, cheia de qualidades, bonita, trabalhadora. Você merece tudo. Não sei se esse Nelson é digno de você. Para mim, você vale mais do que ele. Você é minha amiga e diz isso só para me animar. Elas continuaram conversando animadas e Margarida tentava persuadi-la a ver-se de maneira melhor. Estava sendo sincera. Depois de darem uma ordem na cozinha, Margarida levou-a para a sala de costura e lá abriu um baú onde tinha alguns cortes de tecido. Jacira comentou, que lindos, você tem bom gosto, é muito boa costureira. Não sei porque seu negócio não deu certo. Como já lhe disse, não sou boa em contas. Atrapalho-me, precisei trabalhar muito cedo e fui à escola só até o 3º ano. Eu consegui tirar o diploma, mas não tenho a capacidade que você tem de costurar. Lamento ter precisado fechar meu ateliê de costura. Sabe, Jacira, trabalhar por conta própria é muito melhor. Na verdade, trabalha-se mais, porém fazemos do nosso jeito, sem ter ninguém nos controlando. Jacira suspirou. Quem me dera poder viver assim. Se eu tivesse uma profissão como a sua, deixaria um emprego e iria trabalhar por minha conta. Os olhos de Margarida brilharam e ela colocou as mãos nos ombros de Jacira, olhando-a firme. Se você viesse trabalhar comigo, eu me animaria a voltar a costurar para fora. Eu? Não sei costurar. Sabe sim. Fazer os moldes, cortar, montar as roupas. Eu sei muito bem. Não tenho medo. E você é ótima ajudante, capricha nos arremates e, além disso, é boa nas contas. Tenho notado como você controla seus gastos e os de sua família. Trabalhar com você seria maravilhoso, mas será que poderíamos deixar nossos empregos? Nós temos despesas, daria para sustentar 2 famílias? Como não temos capital, no começo poderemos trabalhar só nos fins de semana. Estou certa de que quando eu disser para as minhas antigas freguesas que vou voltar a costurar, elas virão nos procurar. Temos de ter dinheiro para comprar material, tecidos, aviamentos. Não teremos como fazer isso. Muitas freguesas trazem os tecidos, mas se nós pudéssemos fornecer-lhes, o lucro seria muito maior. Ganharíamos o dobro. Infelizmente, não temos esse dinheiro, mas se elas trouxerem os tecidos, poderemos começar dessa forma. Que nada. Sou conhecida nas lojas porque comprava bastante e às vezes faltava parte do dinheiro, mas eu sempre pagava tudo direitinho. Estou certa que tenho crédito, pelo menos para o início. Está falando sério? Claro que estou. Seremos sócias. Com você controlando o nosso dinheiro, sei que dará certo. Não será difícil ganharmos mais do que na oficina. Que tal, aceita? Ainda não sei. É bom demais para ser verdade. Mas preciso pensar. Pense com carinho. Vamos nos sentar e você já vai fazer algumas contas. Desta vez quero planejar tudo direito. Vamos fazer uma lista do que teremos que comprar para reabrir o ateliê. Quanto vamos gastar, o preço que vamos cobrar e quanto vamos lucrar. Margarida pegou um caderno, um lápis e deu a Jacira. Sentaram-se e começaram a trabalhar. Estavam tão entusiasmadas que nem viram o tempo passar. Anoiteceu e Jacira se surpreendeu. É tarde, que horas são? 7h30. Preciso ir. Vou esquentar o jantar, depois você vai. Não estou com fome, é melhor eu ir. Está certo. Você pense e amanhã ou depois me dá sua resposta. Preciso me acostumar com a ideia. Terei de vir para cá todos os fins de semana. Tenho as aulas do Dr. Ernesto aos sábados. Não se preocupe, podemos começar apenas aos domingos. Quando a clientela aumentar, pensaremos no que fazer. Jacira despediu-se. Durante o trajeto de volta, não conseguia pensar em outra coisa. Tinha medo de deixar o emprego e o projeto não dar certo. Margarida era boa profissional, mas será que ganharia o suficiente para sustentar as 2 famílias? Eram 8h30 quando desceu do ônibus perto de sua casa. Quando chegou na esquina, percebeu que Nelson estava lá parado esperando-a. Assim que a viu, foi ao seu encontro. Faz tempo que a estou esperando. Eu lhe disse que viria no fim da tarde, esqueceu? Desculpe, eu precisei ir à casa de uma amiga. Não queria encontrar-se comigo? Não é isso, é que nós estamos planejando trabalhar juntas. Eu estou gostando de você, mas não sei se sou correspondido. Nós ainda nos conhecemos tão pouco. Seja sincera, não quero sofrer uma decepção. É que eu nunca saí com ninguém, não sei como me comportar, sinto-me confusa. Nelson olhou admirado. Ela já era uma mulher feita, era-lhe difícil acreditar que fosse verdade. É a segunda vez que você me diz isso, só pode estar brincando comigo. Ela meneou a cabeça. Não, esse assunto é para mim muito sério. Já lhe disse isso. Meus pais não me deixavam sair com amigas e minha mãe sempre disse que os homens só querem nos usar.
de modo que eu também até bem pouco tempo atrás só ia para o trabalho e não saía de casa. Não pensei que fosse assim, pois foi, mas cansei dessa vida e comecei a mudar. Você é o primeiro homem com quem eu saí e... Ela parou e baixou os olhos. Nelson levantou o queixo dela e perguntou: eu fui o primeiro homem que a beijou? Foi. Ele apertou a mão dela e levou aos lábios. Depois disse: eu senti que você era uma mulher muito especial. Ainda acredita que todos os homens são aproveitadores? Não sei, estou confusa, um pouco descontrolada, sentindo emoções que não tinha sentido antes. Vamos nos sentar no banco da praça, temos muito que conversar. É tarde, não sei se posso. Você pode, não é mais criança. E se está tentando assumir sua vida, não pode depender de ninguém. Deve tomar suas próprias decisões. O que importa é saber se você quer conversar mais comigo agora. Jacira levantou a cabeça com certa altivez e respondeu: eu quero, mas estou insegura. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Para você confiar em mim, tem de conhecer-me melhor, saber como penso, como tem sido a minha vida. Você me contou como tem sido a sua. Desejo fazer a mesma coisa. Está bem, vamos. Foram caminhando até a praça de mãos dadas e sentaram-se em um banco mais discreto. Jacira sentia-se mais calma. Pelo jeito, Nelson não pensava mal dela. Sua mãe estava errada. Tenho 40 anos, começou ele. Casei-me aos 25. Foi um casamento errado. Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Aos 20 anos, formei-me em contabilidade. Queria progredir. Deixei minha família, meus pais e uma irmã e vim para cá. Nunca tinha saído de casa. Nos primeiros tempos, estranhei muito. Cheguei a passar dificuldades porque estava difícil conseguir o emprego. Eu não tinha prática na profissão. Então, tive de começar como entregador em um escritório. Mas trabalhei com coragem e fui melhorando no trabalho. Conheci a Aurora, senti-me atraído por ela, casamo-nos 1 ano depois. Eu tinha 25 e ela 18 anos. Nelson fez uma pausa. Dava para perceber que, ao recordar essa época de sua vida, ele se entristecia. Seu rosto se contraíra penosamente e Jacira, apesar da curiosidade que sentia, disse penalizada: se você se sente triste quando fala nisso, é melhor falarmos de outra coisa. Não, eu quero lhe contar mesmo. Está bem, continue. Ela me disse que era órfã de pai e sua mãe morava no Rio de Janeiro. Ela era filha única. Achei estranho que ela não morasse com a mãe e estivesse sozinha em São Paulo. Mas ela disse que tinha vindo trabalhar e como o emprego não tinha dado certo, estava à procura de outro. No começo nos demos bem. Eu notava que ela era um pouco distraída, não cuidava bem da casa, que era pequena, não sabia controlar os gastos e eu fui forçado a cuidar das nossas despesas para que o salário fosse suficiente. Quando nossa filha nasceu, ela ficou pior. Então começaram nossas discussões. Ela reclamava muito por ter de cuidar da menina e então pediu para a mãe vir ajudá-la por algum tempo. Eu não a conhecia. Ela não viera ao nosso casamento. Dona Rosa era uma mulher vistosa, arrumava-se de maneira a chamar a atenção e não gostei do jeito dela desde o primeiro dia. Mas como se afeiçoou logo a menina e cuidava dela com capricho, acabei por aceitá-la. Para encurtar a história, descobri que a Aurora deixava a filha com a mãe e saía quase todas as tardes. Ela estava muito diferente comigo. Tornara-se desagradável, esquivava-se de meus carinhos. Isso tudo despertou minha desconfiança. Num dia depois do almoço, fingi que ia trabalhar e fiquei vigiando-a. Nem meia hora depois, ela saiu muito bem arrumada e eu a segui. Ela tomou um táxi e eu fiz o mesmo. Ela desceu pouco depois e entrou em um prédio de apartamentos. Entrei atrás, conversei com o porteiro e por algum dinheiro ele me contou aonde ela ia e com quem, com a condição de eu ficar calmo e não brigar com o homem. Sabe como é? Se ele descobre que fui eu quem contou, vou perder o emprego. Tenho mulher e filhos e não posso ficar desempregado. Espere ela sair e vá brigar com ela quando deixar o prédio. Eu sabia que ela era casada e isso me incomoda muito. Prometa que não fará nada a ele. Afinal, não tem culpa. Ela é que fica atrás dele. Eu prometi e fiquei sabendo que fazia mais de 3 meses que ela ia lá 2 vezes por semana. Fiquei cego de raiva. Fingi que saí, mas quando o porteiro entrou na outra sala, entrei rapidamente e fui até o apartamento. Não bati na porta. Fiquei-a esperando sair. Eu juro que se eu tivesse uma arma naquele momento, eu teria matado os dois. Ele passou a mão nos cabelos, respirou fundo e continuou. Não sei quanto tempo esperei até que a porta se abrisse. Escondi-me atrás de um canto na parede e fiquei olhando. Ela saiu abraçada a um homem forte, moreno. Vi quando se beijaram e nesse momento eu não me contive. Avancei e a esbofeteei não sei quantas vezes. Não me lembro bem. Quando penso nisso, me dá um branco. O homem era covarde. Assim que aparecia, ele entrou e fechou a porta com uma chave. Ela deve ter ficado com muito medo, comentou Jacira assustada. Qual nada, ela reagiu, afrontou-me e alguns moradores até abriram a porta para ver o que estava acontecendo. O porteiro ficou nervoso e pediu que saíssemos. Só sei que ela saiu correndo e eu ainda fiquei sem saber bem o que fazer. Sentia vontade de desaparecer, sumir.
Deixei o prédio e não sei por quanto tempo caminhei sem rumo. Eu não podia voltar para casa, mas ao mesmo tempo pensava em minha filha, a quem eu adorava. Jacira, comovida, acariciou o braço dele, querendo confortá-lo. Olhos fixos, em um ponto indefinido, rosto contraído, preso às lembranças, Nelson continuou falando. Era tarde da noite quando fui para casa. Entrei e não encontrei ninguém. No quarto, os armários abertos e vazios. A Aurora tinha fugido, levando minha filha. Fiquei desesperado. Se de um lado senti alívio por não ter de vê-la novamente, por outro fiquei profundamente preocupado. Eu queria minha filha. Não podia concordar que ela ficasse com a menina depois da cena que presenciei. Para onde teriam ido? Apesar do adiantado da hora, apanhei o telefone e liguei para Dona Rosa. Ela atendeu logo, dizendo que a Aurora estava em sua casa com Célia. Respirei aliviado. Prometi a ela que não iria fazer nada contra a Aurora, mas que não desejava vê-la nunca mais. Nelson suspirou e ficou calado por alguns instantes, depois continuou. Dona Rosa aconselhou-me que esfriasse a cabeça, descansasse e conversaria comigo no dia seguinte. Bem fiz o que ela me pediu, mesmo porque sentia dores pelo corpo, estava moído. Parecia que um trem havia passado sobre mim. No dia seguinte, procurei um advogado para pedir a separação e a guarda de Célia. Consegui provar a traição e, além do desquite, obtive a guarda da menina. Meus pais e minha irmã moram em Presidente Prudente e minha filha está morando com eles. Sua filha se acostumou com a mudança de vida? Melhor do que eu pensava. Aqui ela vivia mais com a avó do que com a mãe. Meus pais são amorosos, minha irmã é alegre, está sempre de bem com a vida. Ao lado deles, Célia melhorou muito. Ficou mais falante, mais alegre. Vou vê-la uma vez por mês. Quando chego lá, ela sempre tem muitas coisas para contar. Adora a escola, tem amigas, enfim. A melhor coisa em tudo isso foi que ela está muito bem. E a Aurora ainda mora em São Paulo? Não sei. Depois de formalizarmos o desquite, nunca mais a vi. Jacira estava comovida. Sentia que aquela confissão derretera a barreira que existia entre eles. Com prazer, enfiou o braço no dele, que, sentindo-se compreendido, segurou a mão dela, levando aos lábios. Jacira sentia que estavam se conhecendo, que Nelson era um homem sensível, bom, querendo esquecer o passado e reconstruir sua vida. A partir dessa noite, a vida de Jacira mudou radicalmente. Durante o dia, trabalhava na oficina com Margarida. Nos fins de semana, ia para a casa dela costurar. E dia sim, dia não, encontrava-se com Nelson, às vezes indo ao cinema, outras dando algumas voltas pelas redondezas e sentando-se na praça para conversar. Fazia 2 meses que ela não ia às aulas de Ernesto Vilares por causa do trabalho na casa de Margarida. Sentia falta daqueles encontros agradáveis, das coisas que aprendia todas as vezes que ia lá, mas a cada dia mais fregueses apareciam e elas, entusiasmadas, aceitavam mais encargos. Em um sábado, quando Jacira chegou na casa da amiga para trabalhar, ela disse-lhe contente: "Estou pensando em deixar a oficina. A cada dia estamos tendo mais encomendas. Continuando na oficina, estamos deixando de ganhar muito mais. Se eu trabalhar aqui o dia inteiro, será mais lucrativo, sem falar do prazer que sinto em ter novamente um negócio próprio. Não quer fazer o mesmo?" Jacira assustou-se. "Deixar o emprego? Nós duas iremos longe. Você me ajuda nas contas e na costura como até agora." Jacira ficou pensativa. Nada iria lhe dar mais prazer do que deixar aquela oficina. Mas se o fizesse, ganharia o suficiente para sustentar a família? "Você acha que seria vantagem?" "Penso que sim, mas você, que é boa nas contas, vai calcular tudo e saberemos." Jacira sentou-se com o caderno onde desde o início anotava cada roupa confeccionada, as despesas e o tempo gasto e começou a calcular o quanto ganharam naqueles meses. Como o dinheiro entrava picado, Margarida dava-lhe uma parte do lucro. Como era um dinheiro extra, com ele Jacira comprara coisas pessoais. Somando o quanto tinha recebido nesse período, surpreendeu-se. Mesmo trabalhando apenas nos fins de semana, elas tinham tirado mais do que recebiam na oficina. Quanto ganhariam trabalhando todos os dias? Jacira pensou durante alguns minutos, depois decidiu: "Hoje, no fim da tarde, vamos juntas até a casa do Dr. Ernesto. É uma pessoa em quem eu confio muito. Antes de tomar essa decisão, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer." "Não podemos atrasar o serviço. Temos o vestido da Dona Alice para entregar daqui a 3 dias. "Não faz mal, eu fico até mais tarde." "Está bem, eu também gostaria de conhecer esse seu amigo famoso." Eles deixaram Marinho com uma vizinha e saíram. Alguns minutos antes das 17 horas, entraram na casa de Ernesto, exatamente quando as pessoas estavam saindo da sala de cursos. Algumas pararam para cumprimentar Jacira e Margarida adorou ser apresentada àquelas pessoas simpáticas e alegres. Ernesto estava conversando com alguns alunos e Jacira esperou que ele terminasse e viesse ao seu encontro. "Como vai, Jacira? Sentimos sua falta. Hoje eu pensei muito em você."
Eu também senti falta das aulas. Esta é minha amiga Margarida. Ernesto estendeu a mão sorrindo. Como vai? Jacira fala muito em você. E no senhor também. Suas aulas muito a têm ajudado. Nós estamos aqui porque precisamos tomar uma decisão importante e gostaríamos de ouvir a sua opinião, tornou Jacira. Nesse caso, vamos tomar um café e conversar. Elas, satisfeitas, acompanharam-no e, depois dele explicar para Margarida em breves palavras seus objetivos naquele espaço, finalizou. Agora podem falar. No que lhes posso ser útil? Jacira falou dos seus projetos, de como o volume de trabalho estava crescendo e finalizou. Nós pensamos que está na hora de deixarmos o emprego na oficina e nos dedicarmos exclusivamente ao nosso negócio. Margarida interveio. Devo esclarecer que eu já tive um ateliê antes, mas fracassei porque não sou boa nas contas. Freguesas nunca faltaram, mas eu não avaliava bem o trabalho, tinha vergonha de cobrar e fazia tudo barato. Se você pretende abrir novamente seu negócio, o primeiro passo é valorizar seu trabalho. Quando você não valoriza adequadamente o que faz, acaba cortando seu sucesso. Para progredir, terá de colocar um preço justo, onde você possa ter dinheiro suficiente para manter uma vida confortável com tudo que tem direito. As duas olharam admiradas e Margarida argumentou. Eu sinto que fracassei por não saber lidar com dinheiro. Meu pai, quando eu era criança, dizia que o dinheiro é perigoso porque abre a porta de todas as tentações. Eu tinha medo de que os clientes me julgassem uma mercenária. Queria provar que eu era uma boa pessoa e não ligava para dinheiro. O dinheiro não é culpado pelo mau uso que alguns fazem dele. Quando bem utilizado, pode proporcionar coisas muito boas. É o caso das grandes fortunas que se interessam em contribuir para a melhora da sociedade, auxiliando nas pesquisas que aliviam o sofrimento humano, dando oportunidade de emprego para as pessoas, possibilitando as grandes conquistas de progresso. Olhando dessa forma, tornou Margarida admirada. A vida nos dá tudo o que precisamos para desfrutar uma existência útil, rica e feliz. Saúde, inteligência, oportunidades para o nosso desenvolvimento em todas as áreas, mas os resultados dependem do uso que fazemos e serão bons se escolhermos o melhor. Eu queria melhorar, fiz o meu melhor, mas ainda assim não tive sorte. Você fez o que pensou ser o melhor, mas enganou-se na avaliação. É comum acontecer isso, mas não é uma questão de sorte. Como não? Questionou Margarida. Sou uma pessoa honesta, trabalhadora, não exploro ninguém. Tenho certeza de que sou boa profissional. As pessoas gostam do meu trabalho. O que me falta? Ernesto sorriu, pensou um pouco e respondeu. Você tem tudo para conseguir sucesso profissional. O que lhe falta é apenas conhecer como a vida funciona. Como assim? A maneira como vemos as coisas, nossa forma de pensar é que determinam nossas atitudes e elas é que movem os fatos em nossa vida. Margarida meneou a cabeça negativamente, franzindo o senho e considerou. Não estou entendendo. É simples, respondeu Ernesto. Para que as coisas aconteçam do jeito que você quer, terá de aprender como lidar com as energias de maneira adequada. Você não vai conseguir ter sucesso em seus negócios tendo vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Você está oferecendo um trabalho bom que custou seu esforço e merece obter alguma coisa em troca. Isso não quer dizer que você esteja sendo mercenária. A troca é muito justa. É verdade, Margarida, interveio Jacira. As pessoas gostam do que você faz e estão sempre querendo mais. O que eu não entendo é como esse fato pode fazer com que o meu ateliê tenha fracassado. O pensamento no qual acreditamos tem muita força. Se ele é verdadeiro, positivo, leva-nos ao sucesso. Se negativo, empurra-nos para o fracasso. Nós somos responsáveis por tudo quanto nos acontece nesta vida. Nesse caso, além de ter boa contabilidade, teremos de aprender a pensar do jeito certo, tornou Margarida. Isso mesmo. Depois que assisti a algumas aulas aqui, minha vida mudou muito, considerou Jacira. Vocês podem continuar vindo às aulas aos sábados como minhas convidadas. Eu gostaria de trocar ideias com vocês e contribuir de alguma forma com seus projetos. Podem contar comigo. Agora eu gostaria de saber como pretendem iniciar o empreendimento. Margarida explicou o que estavam fazendo, os resultados positivos que alcançaram e a vontade de deixar o emprego e trabalhar por conta própria. Depois Jacira perguntou, devemos deixar a oficina ou continuamos mais algum tempo como estamos? Vocês fizeram as contas e não há dúvida de que é melhor começar já. Jacira olhou para Margarida e seus olhos brilhavam. Então vamos deixar a oficina? Vamos. Desta vez, tudo vai dar certo. Ernesto aconselhou-as a procurar um escritório de contabilidade para abrir uma empresa, colocando-se à disposição para auxiliá-las em tudo e acompanhar o desenrolar das atividades.
Depois de combinarem todos os detalhes, as duas, radiantes, deixaram a casa de Ernesto e voltaram para a casa de Margarida bem animadas. Para adiantar o serviço, Jacira ficou trabalhando até mais tarde. Eram mais de 11h30 quando ela entrou em casa. As luzes estavam apagadas e ela ficou aliviada. Seus pais deveriam estar dormindo e assim não teria de suportar as costumeiras reclamações da mãe, que não se conformava com suas novas atitudes. Sentiu sede e foi à cozinha. Quando tomava água, Geni apareceu de camisola, dizendo nervosa: "Finalmente chegou. Onde esteve até esta hora? Já é meia-noite. Uma moça de família não anda na rua até essa hora." Jacira não se incomodou. Acabou de tomar a água, colocou o copo sobre a pia e respondeu: "Os tempos mudaram, mamãe. Tinha muita gente na rua. Não me conformo em ver como você tem se comportado. Nem parece a mesma pessoa que eu eduquei com tanto carinho. Esquece que tem pais idosos que precisam de atenção e de ajuda?" Jacira deu de ombros. "Pelo que sei, vocês gozam de boa saúde, não são inválidos e podem cuidar de si mesmos. Não lhes falta comida, remédios, eu continuo cooperando com o serviço da casa." "Mas hoje é sábado, dia de passar a roupa da semana e você desapareceu desde cedo e o cesto está cheio." "Sei disso. Amanhã cedo eu passo tudo, mas à tarde vou sair. De novo? Vai nos deixar sozinho?" Jacira olhou nos olhos dela e disse com voz firme: "Minha vida está mudando e vai mudar muito mais. Vou trabalhar muito e você vai precisar cooperar mais." "Eu? Como assim? Estou cansada. Trabalhei a vida inteira e mereço descansar." "Você vai ter de cuidar mais de vocês. Eu não terei tempo para fazer muitas coisas em casa." "Não estou entendendo. Que eu saiba, você continua na oficina e sai às 5h30 da tarde todos os dias. Dá muito bem para fazer o serviço da casa. Vou sair da oficina e trabalhar por conta própria. Não terei horário." "Você enlouqueceu? Vai deixar um emprego fixo com carteira assinada para fazer o quê? Você não sabe fazer nada, não tem profissão." "Sei o que estou fazendo. Eu e minha amiga Margarida vamos costurar para fora. Está tudo combinado." "Não é possível que você seja tão descabeçada. Onde já se viu? Vamos todos morrer de fome." Jacira olhou-a com raiva e respondeu: "Durante toda a minha vida você me colocou para baixo. Não acredita que eu possa ser inteligente, capaz e tenha qualidades? Por quê? Fez-me acreditar que eu era muito feia, insignificante, incapaz e me fez perder os melhores anos da minha juventude. Mas agora, chega. Você não vai mais me impedir de seguir em frente e de fazer o que eu tenho vontade. Vou progredir, ganhar dinheiro, ter uma vida melhor. Eu mereço viver sem precisar contar os centavos para comprar o essencial. Você tem uma cabeça pobre e por esse motivo nós sempre temos vivido na miséria. Não importa o quanto eu tenha trabalhado, o dinheiro nunca nos favoreceu. Você, com suas ideias negativas, impediu-nos de prosperar. Agora que eu estou conseguindo sair dessa condição em que nos colocou, você ainda tenta me segurar?" "O que está dizendo? Eu sou culpada por seu pai ser apenas um operário, estar desempregado e você não saber fazer nada para ter um emprego melhor? Eu? Uma pobre mulher que não teve chance nesta vida, que se casou mal, foi abandonada pelos filhos e nunca teve sorte?" Geni chorava inconformada com o que ouvira. Jacira olhava-a séria, sem comover-se com suas lágrimas, e respondeu: "Você se coloca na posição de vítima, o que certamente não é. Reage muito forte sempre que se sente ameaçada. Mas é bom saber que de hoje em diante vou cuidar da minha vida do jeito que eu acho certo. Se não concordar, posso me mudar e ir embora de casa." Geni parou de chorar e olhou assustada. Alguma coisa no tom de Jacira a fez perceber que ela estava falando sério. Decidiu não facilitar, enxugou as lágrimas e disse lamentosa: "Nunca pensei que você fosse capaz de nos abandonar. Pensava que fosse diferente de seus irmãos que nos deixaram, mas vejo que estava enganada. Você é capaz de fazer o mesmo. O que será de nós, velhos, pobres, abandonados? Só nos restará ir para um asilo, viver da caridade alheia. Isso depois de ter criado 3 filhos e feito tudo por eles. Pare de se lamentar. Mesmo que um dia eu saia de casa, não deixarei que lhes falte nada. Pode parar de querer me impressionar. Você sabe que não sou egoísta. Sempre gastei com vocês todo o dinheiro que ganho na oficina. Mas você mudou. Quem me garante que amanhã também nos abandonar? Chega, mãe. Estou cansada e vou dormir." Jacira afastou-se e foi para o quarto. Geni abriu o armário, apanhou a lata onde guardava as bolachas, pegou 2 e começou a comê-las com prazer. Depois tomou água e subiu para dormir. Entrou no quarto onde Aristides, deitado de costas, roncava. Estendeu-se ao lado dele, empurrando com o pé, como sempre fazia, para que ele se virasse e parasse de roncar. Ele resmungou algo que ela não entendeu, virou-se e o ronco cessou. Ela acomodou-se, pensando no que Jacira lhe dissera. No dia seguinte, conversaria com Aristides, exigindo dele uma atitude mais autoritária com a filha. Afinal, esse era o papel do pai. Depois virou de lado e logo adormeceu.
Na manhã seguinte, Geni acordou cedo. Levantou-se e prestou atenção nos ruídos que vinham da cozinha. Deduziu que Jacira estava tomando café e deitou-se novamente. Não desejava encontrar-se com ela. Queria que ela pensasse que ainda estava na cama, triste, sem ânimo por causa da conversa da noite anterior. Ela dissera que iria deixar o emprego. Seria a maior loucura. Precisava fazer alguma coisa para impedi-la. Sem emprego, o que seria deles? Talvez ela estivesse pensando mesmo em deixá-los como seus irmãos fizeram. Tinha que evitar isso a todo custo. Aristides ao seu lado ressonava tranquilo. Irritada, sacudiu-o chamando. Acorda, Tide, vamos. O teto está caindo sobre a nossa cabeça e você continua placidamente dormindo? Aham, resmungou ele sem abrir os olhos. Acorda, homem, você precisa fazer alguma coisa. Vamos. Ele abriu os olhos, fixando ainda sem entender o que estava acontecendo. Ela continuou sacudindo. Acorda, vamos. O que foi, mulher? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer uma desgraça. Você tem de evitar que Jacira acabe com a nossa vida. Jacira? Como assim? Você deve estar sonhando. Deixe-me dormir. Nada disso. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe o que ela disse ontem à noite? Sem dar-lhe tempo de responder, continuou. Vai pedir demissão do emprego. Já imaginou o que vai nos acontecer? Aristides franziu o senho, sentou-se na cama, dizendo: De onde você tirou essa ideia? Ela não é louca de fazer uma coisa dessas. Foi o que ela disse que vai fazer. Como eu fui contra, ameaçou até ir embora de casa. Aristides passou a mão nos cabelos, meneando a cabeça negativamente. Não acredito que faça isso. Você vive cutucando ela com vara curta, exigindo isso ou aquilo. Vai ver, ela perdeu a paciência. Foi isso. Falou só para assustá-la. Nada disso. Eu não briguei com ela. Só perguntei onde tinha estado até aquela hora. Passava da meia-noite. Então ela respondeu que eu precisava me acostumar em fazer o serviço da casa, porque daqui para frente só vai fazer o que tem vontade. Vai deixar a oficina e trabalhar por conta própria. Foi isso? Vai ver que arrumou um emprego melhor. Não, ela vai encontrar-se com aquela amiga. Sempre fui contra essa amizade. Essa colega está enchendo a cabeça dela de besteiras. Você tem de falar com ela já. Aristides deitou-se de novo, dizendo: mais tarde eu falo, quero descansar. Já é tarde. Ela disse que ia passar a roupa e sair em seguida. Aristides bufou nervoso. Para ele não havia coisa pior do que ter de levantar-se em um domingo para discutir com a filha. Geni sempre o obrigava a fazer isso. Ele obedecia mesmo sem vontade, apenas para que ela o deixasse em paz. Não sabia o que era pior, ter de brigar com a filha contra sua vontade ou ouvir as reclamações de Geni, obrigando-a a fazer coisas desagradáveis. Fechou os olhos, tentou dormir, mas Geni levantou-se e abriu a janela. O sol entrou forte e ele protestou. Ela tornou decidida. Vamos, homem. É melhor agir agora do que chorar depois. Aristides levantou-se nervoso. Sabia que ela não o deixaria mais dormir. Foi ao banheiro, lavou-se lentamente, querendo de alguma forma provocá-la, mas quando voltou ao quarto, Geni, já vestida, esperava-o decidida. Ele não teve alternativa senão fazer-lhe a vontade. Quando os dois desceram as escadas, Jacira estava passando a última peça de roupa. Geni aproximou-se, mãos na cintura, esperando desafiadora que Aristides falasse. Jacira continuava passando uma toalha calmamente. Filha, começou ele sério, sua mãe me disse que você vai pedir demissão do emprego. Claro que não acreditei que fosse fazer essa loucura, mas ela insiste que é verdade. O que me diz? É verdade, sim. Amanhã vou pedir demissão da oficina. Eu não disse, declarou Geni triunfante. E como é que vamos viver sem o seu salário? Vou montar um ateliê de costura com uma colega. Não se preocupe, nada vai lhes faltar. Ao contrário, vou ganhar muito mais. Aristides meneou a cabeça negativamente e respondeu: Não entre nessa ilusão. Você não tem profissão. Deveria dar graças a Deus por ter sido aceita naquela oficina. Estou decidida. Vocês não vão me convencer do contrário. Sei o que estou fazendo. Você não pode deixar que ela faça isso. O que vai ser da nossa vida? Morreremos de fome. Jacira olhou-os admirada. Apesar de saber que reagiriam contra, não imaginou que fossem tão veementes. Não se interessaram em saber de seus projetos, não perguntaram que tipo de negócio ela iria fazer, apegavam-se ao pequeno salário que recebia, condenando-se a viver a vida inteira naquela penúria. Os dois lhe pareceram parados no tempo, sem nenhuma motivação de progresso, acomodados em uma vida pobre, de onde viviam contando as moedas. Jacira dobrou a toalha, desligou o ferro e disse calmamente: Pronto, mãe, já passei tudo, fica ao seu cargo guardar. Foi saindo e Geni interceptou-lhe os passos. Aonde vai? Certamente para a casa daquela amiga que anda enchendo sua cabeça com todas essas bobagens. Sem se perturbar, Jacira respondeu. O nome dela é Margarida, uma mulher maravilhosa que trabalha muito e, como eu, deseja melhorar de vida. Vocês deveriam agradecê-la pela oportunidade que está me oferecendo e conquistar uma vida melhor. Jacira afastou-se, apanhou a bolsa e ia sair quando Geni colocou-se na frente da porta, dizendo: Pelo visto, você está de cabeça feita, mas saiba que se fizer o que deseja, vai destruir nossa vida.
Jacira segurou o braço dela, afastando-a, abriu a porta e saiu sem dizer mais nada. Geni, revoltado, olhou o marido. Você não faz nada? Deixa que ela nos desrespeite dessa forma? É o fim. Onde foi que eu errei? Por que Deus nos castiga desse jeito? Filhos malvados e um marido que não lhes dá uma lição. Aristides, no auge da irritação, tornou. Não jogue a culpa de tudo em cima de mim. Seus filhos foram embora porque você vivia se indispondo com eles. Se não tomar cuidado, Jacira vai acabar fazendo o mesmo. Ela quer melhorar de vida e tem o direito de experimentar. Vai me dizer que ela está certa? Já pensou no que pode nos acontecer? Se precisar, vou aceitar qualquer emprego, mesmo que seja para baixar o salário na carteira. É melhor você parar de se lamentar. Vou tomar um café e você trate logo de cuidar do almoço. Agora é você que me culpa de tudo. Que falta de sorte é a minha. Poupe-me de suas lamúrias. Não quero ouvir mais nada. Depois do café, quero ler meu jornal em paz. Ele foi à cozinha, tomou uma xícara de café, apanhou o jornal e prazerosamente acomodou-se em sua poltrona favorita. Estava cansado dos problemas domésticos. Naquele momento, não queria pensar no futuro. A segunda-feira amanheceu chuvosa e Jacira apressou-se. O ônibus estava cheio, ela viajou em pé, o cheiro úmido em razão da chuva, que caíra durante toda a noite e da falta de higiene era desagradável. Mas Jacira não se importou, nem a fisionomia fechada das pessoas foi capaz de deixá-la para baixo. Não via a hora de chegar à oficina e pedir a conta. Na véspera, ela e Margarida tinham refeito as contas e tomado a decisão definitiva. Aquele seria o último dia em que trabalhariam naquela oficina. O serviço acumulado que tinham pegado nos fins de semana garantia-lhes mais do que o minguado salário que ambas recebiam no emprego durante o mês inteiro. Na noite anterior, Nelson tinha ido buscá-la na casa de Margarida. Por causa do trabalho, ela não fora encontrar-se com ele no sábado, como de costume. Apesar de explicar-lhe suas razões, Nelson não se deu por satisfeito. Não entendia como Jacira podia trocar o encontro com ele para trabalhar. Não gostei de passar esse fim de semana sozinho. Não fui na casa de mamãe ver minha filha só para sair com você. Estou gostando de você de verdade. Gostaria que me dissesse com sinceridade. Está querendo me dar o fora? Jacira olhou surpreendida. Ela gostava de sair com ele. Sentia-se mais mulher. Era uma experiência nova, excitante e agradável. Como ele podia pensar uma coisa dessas? Você não está entendendo. Eu nunca tive uma oportunidade como estou tendo agora. Estou mudando minha vida, montando um negócio próprio. Para que dê certo, eu tenho que me dedicar. Amanhã vou pedir demissão da oficina. Nelson meneou a cabeça pensativo. Pensou bem? Você, na sua idade, nunca trabalhou por conta própria. Em minha profissão, tenho visto muitas pessoas que fazem isso e acabam sem emprego e sem dinheiro. Não seria melhor continuar na oficina? Pelo menos tem a garantia do salário no fim do mês. Jacira olhou como se o estivesse vendo pela primeira vez. Nunca Nelson lhe parecera tão insignificante. Tentou dissimular a decepção, respondeu apenas: estou disposta a tentar. Garanto que vou me dedicar ao máximo, trabalhar muito, fazer o meu melhor. É bom você saber que talvez daqui para frente, pelo menos no início, não terei muito tempo livre. Não está querendo se livrar de mim? Jacira parou, olhou nos olhos e respondeu: se eu não quisesse mais sair com você, pode estar certo que eu lhe diria. Estou sendo sincera. Durante o trajeto, pensou nas palavras de Nelson. Ela tinha imaginado que ele fosse louvar sua ousadia, desejar-lhe sucesso. As palavras dele a fizeram lembrar-se de Geni. Por um momento sentiu uma ponta de medo, mas depois se lembrou das palavras de Ernesto, do entusiasmo com que ele as auxiliara a estudar o projeto. Tenho de acreditar que eu posso. Ernesto é um homem instruído, sabe o que diz. Não me estimularia se nós não tivéssemos condições de sermos bem-sucedidas. Deu de ombros e decidiu: não vou dar ouvido aos que me querem pôr para baixo. O ônibus estava chegando ao ponto e ela desceu, sentindo o entusiasmo voltar. Margarida esperava na porta da oficina. Então, decidida? Decidida. Vamos falar com o seu Noel agora mesmo. Elas entraram e foram à pequena sala onde o patrão estava sentado atrás de uma velha escrivaninha em meio a alguns papéis. Vendo-as entrar, ele levantou os olhos. Elas disseram-lhe um bom dia, que ele nem se dignou a responder, disse apenas: o que vocês querem? Nós viemos aqui para pedir demissão, disse Margarida. Ele levantou-se olhando-as admirado. Aconteceu alguma coisa? Não, nós decidimos deixar a oficina. Temos outro negócio, informou Margarida. Já sei, o Michel lhes ofereceu um salário maior. Não se iludam com ele. Lá vocês não vão ter as regalias que têm aqui. Ele faz as moças pagarem todas as peças que estão com defeito. Não se trata disso, nós queremos sair para trabalhar em um negócio nosso. Você vai se meter de novo a ser modista? Não está satisfeita com o prejuízo que teve naquele negócio e ainda vai arrastar sua colega? Dessa vez não vai ser igual. Eu sou uma boa profissional.
Vamos fazer assim. Vou dar-lhes uma semana para refletir. Estou certo de que o bom senso vai fazê-las mudar de ideia. E fixando Jacira, ele continuou. Sua mãe sabe que você vai deixar o emprego? Sabe sim. Estamos decididas, seu Noel. Hoje é nosso último dia de trabalho. Ele olhou-as irritado e tornou. Está certo, então vou fazer as contas. Podem ir. Mas fiquem sabendo que de hoje em diante essa porta está fechada para vocês duas. Quando tudo der errado, não vai adiantar virem implorar o emprego de volta. As duas caladas deixaram a sala. O sinal ainda não tinha tocado e elas sentaram-se à espera. Jacira comentou. Por que será que as pessoas só pensam no mal? Só sabem valorizar o fracasso? Nós vamos vencer, Margarida. Você vai ver. Isso mesmo. O que ele queria é que nós ficássemos a vida inteira trabalhando para ele. Nós somos boas funcionárias e ele não quer nos perder. Você é quem faz mais peças de roupas por dia e não entrega nada com defeito. E você é como eu. Ele ficou até vermelho de raiva porque vamos embora. O sinal tocou e as duas acomodaram-se para trabalhar. No fim do expediente, foram chamadas na sala do patrão, acertaram tudo e saíram. Estou sentindo um friozinho no peito, mas também o prazer da liberdade, comentou Jacira sorrindo. Eu também. Esse é um momento muito importante em nossa vida. Apesar de tudo, foi um dia difícil. Minha mãe quis impedir a todo custo que eu saísse da oficina. Sabe que ontem até o Nelson me aconselhou a continuar no emprego e desistir do nosso negócio? É mesmo? Que se o Noel desejasse nosso fracasso, eu até posso entender, mas sua mãe e o Nelson, eles deveriam nos animar. Eu fiquei com muita raiva, mas eles me deram motivos para trabalhar muito mais. Nós vamos mostrar a eles que somos capazes de vencer. Isso mesmo, Jacira. E por essa razão que eu gosto de você. Juntas seremos fortes e ninguém vai nos derrubar. Isso mesmo. Amanhã bem cedo estarei em sua casa. Vamos entrar firme no trabalho. A primeira coisa a fazer é abrirmos a empresa. Eu tinha pensado que o Nelson poderia nos ajudar nisso. Ele é contador formado, mas depois do que ele me disse ontem, acho que devemos procurar outra pessoa. Por quê? Ele também não acredita em nós. O Dr. Ernesto vai nos ajudar. Nele podemos confiar. Está certo, combinado. Amanhã cedo espero por você. De volta do trabalho, no começo da noite, quando Jacira entrou em casa, encontrou Geni na sala, lendo uma fotonovela, como de costume. Vendo-a entrar, levantou-se e acompanhou até a cozinha. A louça empilhada na pia, as panelas sobre o fogão, sem dizer nada, Jacira começou a esquentar a comida. Ela sabia que Geni estava com vontade de saber se ela tinha mesmo se demitido, mas continuou calada. Colocou a comida no prato, arroz, feijão e verdura. Estava com fome, apanhou a frigideira, fritou um ovo enquanto Geni comentou. A carne acabou. Seu pai comeu o último pedaço. Amanhã é dia de ir ao mercadinho fazer a despesa da semana. Não faz mal, respondeu Jacira resignada. Sentou-se para comer e Geni sentou-se do outro lado da mesa. Como Jacira comia em silêncio, ela não se conteve e comentou. Naturalmente você estava brincando quando disse que ia se demitir da oficina. Queria só me assustar. Jacira depositou o garfo no prato e respondeu calmamente. Eu disse a verdade. Hoje foi meu último dia de trabalho lá. Geni levantou-se nervosa. Então você se demitiu mesmo? Não pode ser. O que será de nós? Amanhã mesmo você vai voltar lá e dizer ao seu Noel que se arrependeu. Amanhã vou começar a trabalhar em outro lugar. É melhor você se acostumar. Ficarei trabalhando até mais tarde. É bom você não deixar mais a louça do dia sem lavar. Isso não é justo. Eu sou uma pessoa doente e não posso fazer muito esforço. Como vai deixar todo o serviço por minha conta? Já é difícil fazer a comida toda. Jacira levantou-se, colocou o prato na pia e respondeu. Você se habituou a deixar o serviço da casa para mim, mas isso não vai mais continuar assim. Daqui em diante, como já lhe disse, vou trabalhar por conta própria. Não terei horário e se tiver serviço é do meu interesse ficar até mais tarde. Portanto, não conte comigo para o serviço da casa. Isso não é direito. Você é nova e eu tive muito trabalho para criar os filhos. É justo que agora eu desfrute de mais conforto. Quer que, além de cozinhar para você, ainda limpe seu quarto e cuide de sua roupa? Você não é mais uma criança. Não mesmo. Não precisa fazer nada para mim. Eu vou limpar meu quarto e cuidar de minhas roupas. Mas você tem um marido para cuidar e saúde suficiente para prover a necessidade de ambos. Se um dia eu puder, pagarei uma pessoa para ajudá-la. Mas por enquanto terão de cooperar fazendo a sua parte. Hoje ainda vou lavar a louça e deixar no escorredor para você guardar. Mas amanhã nem sei se virei para jantar, portanto, não me espere. Notando que Jacira estava determinada, Geni foi ter com Aristides, que assistia ao noticiário na televisão. Aproximou-se triste, sentou-se ao seu lado e começou a chorar. Surpreendido, ele perguntou. O que foi, mulher? Aconteceu alguma coisa? Jacira está desempregado. O que faremos agora?
O assunto era sério e Aristides olhou-a preocupado. Ela teve coragem? Teve, pediu demissão da oficina. Você precisa fazer alguma coisa. Eu tentei, mas ela disse que não vai voltar atrás. Está de cabeça virada, acha que vai ganhar muito dinheiro. Está iludida. Prometeu até que um dia vai pagar alguém para ajudar no serviço da casa. Aristides levantou-se, precisava saber a verdade. Foi à cozinha e encontrou Jacira lavando a louça. Aproximou-se. Jacira, sua mãe me disse que você está desempregada. Sem parar o que estava fazendo, ela respondeu. Deixei a oficina, mas não estou desempregada. Só não tenho patrão. Ele meneou a cabeça preocupado. Como assim? Não estou entendendo. É simples, pai. Vou abrir um negócio próprio com uma amiga. Então é verdade, você deixou um emprego com carteira assinada e todas as garantias para ir atrás de uma conversa de uma amiga? Sei o que estou fazendo, pai. Nós começamos esse negócio faz alguns meses. Trabalhando juntas, vamos ganhar muito mais do que ganhávamos na oficina. Já fizemos todas as contas. Vamos abrir uma empresa. Aristides, assustado, passou a mão nos cabelos e argumentou. Até agora você só trabalhou com orientação do patrão. Não tem profissão liberal. Não acha que está iludida? Você tem muita chance de fracassar. Eu tive 2 colegas da fábrica que, ao se aposentarem, decidiram abrir um comércio e foi um horror. Perderam tudo. Ficaram até sem ter o que comer. Não fosse a ajuda dos parentes, eles teriam morrido de fome. Jacira respirou fundo e respondeu. Nós não somos eles, pai. Margarida tem profissão. É uma boa profissional e eu estou aprendendo com ela. Vamos ganhar dinheiro, sim. Temos boas clientes que pagam pelo nosso trabalho. Está na hora de melhorarmos nossa vida. Mesmo à custa do sacrifício de sua mãe, você vai deixar todo o serviço da casa para ela? Acha que vale a pena? Jacira sentiu brotar dentro de si uma onda de indignação. Olhou firme nos olhos dele e disse com voz firme. A cada dia que passa, a mamãe está ficando cada vez mais preguiçosa. Antes era mais disposta, agora se cansa por qualquer coisa. A culpa é nossa, minha e sua, que sempre fizemos tudo para poupá-la. Se continuarmos assim, ela vai acabar entrevada em uma cama, sem forças para nada. É isso que quer? Ele ia responder, mas Jacira não lhe deu tempo. Limpar uma casa? Lavar uma roupa, uma louça, faz movimentar o corpo e melhora a cabeça. Enquanto a indolência amolece o corpo, debilita a saúde, favorece a depressão. Para dizer a verdade, não sei como você aguenta viver sem trabalhar, ficar sem fazer nada. Não é só pelo dinheiro, mas o trabalho, qualquer que seja, dá dignidade, faz com que a pessoa se sinta viva e útil. Aristides baixou os olhos impressionado com as palavras dela. Jacira nunca fora tão firme, embora surpreendido. Ele reconhecia que ela estava falando a verdade. Recordou-se de como se sentia orgulhoso quando trabalhava na fábrica. Naquele tempo sentia-se mais alegre, mais feliz. Recordou-se também que antes Geni era mais caprichosa, arrumava-se melhor, era até mais cheirosa. Nos últimos tempos tornara-se mais lamuriosa, menos aciada. Seus cabelos tinham perdido o brilho e seus olhos se tornaram apagados. Todos esses pensamentos passaram rapidamente pela sua mente e ele tentou justificar-se. Eu não estou desempregado porque quero, não sou preguiçoso, você sabe muito bem o que aconteceu. Não estou criticando, mas sinto que se nós não mudarmos, nossa vida vai ficando cada vez pior. Jacira enxugou a mão, colocou-a no braço do pai, dizendo, pai, venha, sente-se, vamos conversar. Ele obedeceu e ela continuou. Eu tenho quase 39 anos e minha vida tem sido só trabalhar e vivendo contando as moedas. Um dia, conheci um professor que me convidou para assistir suas aulas. Sabendo que não poderia pagar, ele me deu uma bolsa. Recebeu-me no meio de pessoas muito finas de classe que são seus alunos. Foi ele quem me fez entender que todos temos dentro de nós condições de mudar nossa vida para melhor. Mas para isso temos que acreditar que somos capazes. Foi isso que fez você mudar, parece que ficou mais nova, mais bonita. Ele me ensinou que quando não estamos felizes, temos que perceber que tipo de crenças temos, como nos vemos. Ele diz que conforme pensamos, fazemos as escolhas e de acordo com elas, colhemos os resultados. Quem acredita que não tem capacidade, que nunca vai ter chance de melhorar, só pensa no mal, só vai atrair o mal. Será? Nesse caso, sua mãe nunca conseguirá nada. Enquanto ela continuar assim, mas se ela mudar sua maneira de enxergar, acreditar que merece ser mais feliz, começará a atrair coisas boas. Aristides meneou a cabeça negativamente, dizendo, é tão fácil assim? Não pode ser. Tudo de bom nessa vida só se consegue com muita luta e sacrifício. Nada vem de graça neste mundo. Nada vem de graça mesmo. Cada um terá de fazer a sua parte, esforçar-se para melhorar seus pensamentos, acreditar no bem. Esse é o preço que a vida exige e teremos de pagar para conquistar o progresso.
E eu, pai, acredito nisso. Vou progredir, ganhar mais, ter uma vida melhor. Estou me esforçando para melhorar nossa vida, entende? Os olhos de Aristides brilharam emocionados quando respondeu: Você está certa. Amanhã mesmo vou procurar o seu José da oficina e ver se ele ainda precisa de um ajudante. Também quero fazer alguma coisa para melhorar nossa vida. Jacira levantou-se e deu um beijo no rosto do pai. Faça isso, pai. Obrigada por ter me apoiado. Estou certa de que vamos conseguir. Geni ficara escondida atrás da porta, escutando a conversa. Sentia-se assustada. Jacira teria alguma chance de conseguir uma vida melhor? Ela falava com tanta segurança. Naquele momento, pareceu-lhe ouvir uma voz que indagava. E se ela estiver errada? Como uma mulher sem profissão, sem muita instrução, pode se tornar uma empresária? Torceu as mãos angustiada. Os tempos tinham mudado, o mundo estava cheio de perigos e armadilhas. Jacira estava sendo ingênua, ignorante e iludindo-se. Algumas lágrimas apareceram. Ela tinha horror de ficar na miséria. Sua vida sempre fora difícil, mesmo quando era mais jovem. Aristides ganhava bem, mas a família era grande e ele não pensou em economizar para o futuro. A aposentadoria dele era insuficiente para sustentar as despesas. Geni sempre se preocupara com a velhice. Temia ficar doente. A qualquer indisposição ia para a cama assustada. O salário de Jacira era uma garantia de que não lhe faltaria o necessário. Por esse motivo, desde que ela era pequena, evitara que tivessem amigas. Desde a adolescência dela, exigira que se vestisse e se comportasse de maneira a não chamar a atenção dos rapazes. Quando tudo parecia estar do jeito que ela queria, eis que Jacira se juntara com essa colega, ficara vaidosa, passara a usar vestidos mais curtos e agarrados, até usava pintura e mudara o corte dos cabelos. Geni enxugou os olhos e pensou, preciso reagir. Jacira tem que mudar de ideia. Amanhã cedo não vou me levantar. Ficarei na cama para mostrar que estou doente. Ela vai se arrepender de me desobedecer. Vendo que o marido tinha encerrado a conversa com Jacira, correu e sentou-se no sofá da sala. Aristides chegou segundos depois e acomodou-se ao lado dela. Você viu que desgraça, começou ela com voz triste. Para com isso, Geni. Jacira não é criança. Ela quer melhorar nossa vida. Vamos torcer para que dê certo. Você acredita nisso? Você acha que uma moça pobre, sem experiência de vida como ela, pode se tornar uma empresária? Onde está com a cabeça? Aristides fixou irritado e respondeu. Pare com isso, mulher. Você só sabe acreditar em desgraças, pois eu senti que ela sabe o que quer e tem muita chance de conseguir isso. De onde você tirou isso? Está na cara que não vai dar certo. Guarde sua opinião para si. Você só pensa no mal. Estou começando a notar que essa sua maneira de pensar é que tem atrapalhado nossa vida. Eu vou apoiar Jacira e quero também fazer alguma coisa para melhorar. Ela disse que de amanhã em diante não vai mais fazer o serviço da casa. Vai deixar tudo para mim. Se você quer mesmo fazer alguma coisa, então assuma o trabalho da casa. Eu estou cansada, doente e com mais esse golpe posso ficar pior. Ele olhou admirado e depois respondeu. Nada disso. Essa será a sua parte. Se o seu José ainda precisar de um ajudante, vou aceitar. Se não, vou sair em busca de algo para fazer. Chega de ficar o dia todo parado sem fazer nada. Geni levantou-se nervosa. Você agora ficou do lado dela contra mim. Nunca pensei que depois de tantos anos juntos, de criar 3 filhos com dedicação e carinho, fosse acabar minha vida sozinha, abandonada, tendo que arcar com o peso de todo o serviço dessa casa. Vocês também moram aqui, precisam ajudar, não podem tirar o corpo e sair por aí. Aristides olhou a sério. Franziu o senho e respondeu. Você faria melhor se cooperasse. Não está tão velha, nem doente e pode cuidar da casa assim. Estamos todos juntos aqui, mas tanto eu quanto Jacira vamos arranjar dinheiro para dar mais conforto para você também. E chega de reclamar. Vou assistir a televisão em paz e não quero ouvir nem mais um pio. Geni percebeu que ele estava falando sério. Há muito tempo ele não assumia essa atitude de comando. Sentiu que o melhor seria não insistir. Iria deitar-se e pensar em um jeito de reverter a situação. Aguardem. A história continua.